Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O tudo. Guaxa sabe o Espera, que faz. o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo O Guaxaverso mundo sempre conheceu. existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista, Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Mas eu tô desconfiada que eu pulei o comentário do Rodrigo Alves ali em cima. Eu acho que eu pulei. A gente não leu o comentário dele. Olha ali. Eu li o comentário Tu dele. leu? Eu não... Tu leu do Leno Biancato. Ah, tá. Não. Eu li do Rodrigo e tu leu do Assim de Peregrino. saúde. Desculpa. Não sei. Já não sei meu nome. Tá. Jumozinho. Tá. Leiva. olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast do Realidade Parada do Guaxinim, e eu chorei quando vi que tinha mais de 50 comentários. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Tel, episódio 106. Como eu comentei lá no escudo mestre do episódio Cera, que é o episódio 107 que saiu depois desse, eu iria gravar essa semana, né, que tá saindo. Foi no dia 11/5 que eu gravei a leitura de comentários, e eu só vou ler de novo comentários quando acabar essa trilogia da vela. Tivemos Cera, tivemos Chama, e agora vamos ter Pavio na semana que vem, se esse episódio sair na semana certa. Porque estamos tendo episódios semanais entre o meu aniversário e o aniversário da RP Guaxa. Temos episódio toda semana, então aproveitem bastante. E daí, como temos uma trilogia de episódios, eu só volto a ler quando acabar a trilogia, mas deixe seu comentário nos 3 episódios que a gente vai ler. Se esse episódio conseguiu sair no domingo, no dia 15, hoje é o último dia pra votar no iBest. Votem, gente, por favor. A gente tem uma chance muito boa. Então vota lá, vota com o e-mail da sua mãe, da sua tia, do seu cachorro, de quem tu puder, ajuda a gente. Daí, a partir do dia 16, eu não sei quando começa a segunda fase e se a gente vai pra segunda fase, mas fica de olho nas redes sociais pra ajudar nessa segunda fase também. Por sinal, nossas redes sociais, @Marcelo Guaxinim, @RPGuaxa. Pense também com carinho em se tornar nosso padrinho, poder ajudar a fazer mais meses no ano como esse. Talvez, imagina, crescer bastante os padrinhos pra gente ter um mês lá pro segundo semestre também de episódios toda semana. Não sei. Vamos lutar por isso? Quem é padrinho faz parte do grupo do Telegram maravilhoso, onde a gente discute os mais variados temas. Há vários subgrupos discutindo outras coisas, e em especial tem um grupo de spoiler, onde a gente discute teorias dos episódios. Quem é padrinho recebe os episódios antes. Mesmo nesse que a gente está semanal, eu tô tentando lançar sempre antes, alguns dias antes, pros padrinhos. Além disso, eles recebem várias coisas extras. As próximas 3 aventuras que eu escrevi, eu colei uma sinopse lá no grupo do Telegram. E falta só tempo pra gravá-las, pra jogar. Áudio, sabe aquele escudo do mestre que a Malu fala ao final de todo episódio? Sabia que aquilo foi gravado, tem um áudio com ela falando várias vezes e com eu pedindo pra ela repetir, com entonações diferentes, e que a primeira tentativa dela foi a que eu usei? Pois é, quem é padrinho recebeu esse áudio esses dias, lá dentro do grupo do Telegram. Então quer receber coisa extra, quer participar do nosso grupo? Seja nosso padrinho. Mas vamos lá, tem bastante comentário. Eu recebi a Jumozinha, a Juleiva, veio e gravou de novo e participou dessa maratona de leitura comigo. E vocês podem até não reconhecer ela no áudio, porque ela tá loira, mas é a mesma ajuda sempre, gente. Pessoal, estamos aqui então para gravar os comentários do episódio Tel. Foi o episódio 106. A minha primeira opção a estar gravando aqui seria ou Nuvem, e ele não pôde gravar, ou a Fer, que no momento está gravando um outro podcast. Então, como plano C, temos a Jumozinha. Não que eu não goste de gravar com ela. Qualquer um que acompanha o feed sabe que eu gosto de gravar com ela. Um pouco mais do que deveria, alguns vão dizer. Mas, tô muito feliz que ela esteja aqui. É óbvio que é sempre legal ter uma pessoa diferente, pra gente ouvir uma opinião diferente e tal. Mas a Ju, pra poder gravar hoje, ela pintou o cabelo, cortou. Só quem tá ao vivo na live tá vendo isso hoje, né? Boa noite, Ju. Boa noite. Eu pintei o cabelo só pra parecer que eu sou outra pessoa e não ficar repetitivo. Foi só por isso. É verdade. Que em áudio é uma coisa que faz muita diferença. Eu cortei o cabelo e a barba, ninguém vai notar. Quer dizer, se pegar a última live, eu tava um monstro. Hoje eu tô um monstrinho aparado.
eu cortei o cabelo, quer dizer, a minha mãe cortou meu cabelo e meu pai cortou minha barba. Inclusive, meu bigode, um lado tá um pouco maior que esse lado tá um pouco maior do que esse. Mas como eu tô de máscara, foda-se. Mas é isso aí, eu tô cortando em casa ainda, tô usando máscara. E eu só fui em aglomerações 2 vezes. Pra ver o Homem-Aranha e pra ver o Doutor Estranho. Porque eu sou Marvete, é um absurdo. Mas eu fui ver Doutor Estranho em Blumenau segunda-feira. Tinha eu e 2 famílias lá dentro. Maravilhoso. Cinema exclusivo. Uma criança chorou e tudo. Tinha criança pequena, o filme é 12 ou 14 anos de classificação, e levaram a criança pequena. E tem sangue. E teve choro. Foi bem legal. Não pra criança. Se ela não tava batendo os pés nas tuas costas, já tá bom. Não, porque daí eu cheguei... Tipo, o filme começou 18h40. E eu cheguei no cinema depois do trabalho 18h35. Então eu já olhei onde não tinha ninguém. Eu disse, eu vou sentar aqui, pá. E daí eu fui, jantei pipoca naquela noite. Maravilhoso. Maravilhoso, luxuoso. Perfeito. Meia salgada, meia doce. Incrível. Como é que você come pipoca no cinema? Salgada ou doce? Salgada. Geralmente salgada. Salgada. Eu sempre peço os dois, salgada com doce. Eu pedia quando, tipo, eu era solteiro, e daí quando eu fui com a Beta a primeira vez, e daí eu deixei, o homem deixa a mulher escolher a pipoca, gente, isso está no manual de cavalheirismo, é abrir porta e escolher pipoca do cinema, eu acho que é isso. E daí ela escolheu e ela falou, eu quero meia. Porra, eu vou casar com essa mulher. Revelações. Casei. E daí hoje a gente tem uma filha que come pipoca de colher. Ela senta pra ver TV com uma colher. É isso. E ela come... É sobre isso. A gente acerta pra errar. Maravilhoso. Ai. Desculpa, gente. Voltando. Estamos aqui pra ler os comentários do episódio Tel. Foi um episódio que eu sou um doido, assim, tipo... Eu podia ter perdido meus amigos nessa brincadeira. Porque... Eu avisei que ia ser pesado o tema, né? Antes de gravar, né? Tu avisaste que poderia ter temas sensíveis, sim, e que ia ser um negócio... Assim, né? Estamos há quase um ano pensando sobre o canto da cidade? Estamos. Mas tá tudo bem. Eu não me arrependo. E assim, eu não... Quando eu escrevi a aventura e escolhi os jogadores, eu não tinha na minha cabeça ainda que ia ser o meu episódio favorito. Pra mim ia ser um bom episódio, mas ia ser mais um episódio. E tanto o Nuvem acho que tinha gravado um ou outro episódio só, sabe? Eu não tinha ainda na cabeça que, porra, vai ser... A Ju na época tinha gravado pouca coisa gravado também, um. né? Então, tipo assim, se eu soubesse ser o meu melhor episódio, eu teria chamado a Ju com um episódio só nas costas. Era certo? Não era certo, né? Mas... Ainda bem que todos os planetas se alinharam, né? E talvez o Guaxa do futuro disse pro Guaxa do passado, a Ju põe a Ju. Mas ela gravou uma vez só, não, ela gravou 1 milhão. Só que nesse ponto aí ela gravou um só, não se preocupe. E deu tudo certo. E daí quando eu terminei quando acabou o episódio, eu sabia, porra, isso é incrível. Eu quero que isso seja especial. E daí foi, né? Foi. Mas estamos aqui para ler os comentários. E o primeiro comentário é do Marco Soneshin. Olá, mestre. Eu. Convidada, a Ju. Olá. E chat, que é o chat. Ver mais alerte. Não, ver mais, eu já cliquei, inclusive. Esse é meu primeiro comentário. Olha só, a pessoa veio comentar a primeira vez. Apesar de já ter ouvido todos os episódios, meu favorito é Pirâmide das Almas, que é o do vampiro. Eu tenho que voltar naquele episódio. É um dos primeiros, né? Porque não existem muitos vampiros no Guaxaverso, então tem muita história pra contar. Não que exista no Guaxaverso. Episódio pesado, mas necessário. Minha infância sempre foi muito traumática no que se refere a amizades. Já fugi de casa para ver amigos que ficaram num bairro anterior. Já peguei muito ônibus para ver amigos que ficaram em outra cidade. Quando não tinha dinheiro para o ônibus, pedalava cerca de 26 quilômetros entre ida e volta para passar o fim de semana com amigos. O Guaxa deve conhecer. E é de Camboriú a Itajaí de Magrela. Pô, é longe. A Ju também conhece, Também conheço. Tem morro também, eu acho. Não é legal. Tem um período que tem uma parte que é mais fácil, que tu vai descer, e tem a parte mais difícil que tu vai subir. Até porque tu vai e volta, né? Enfim, já movi mundos e fundos para estar perto de pessoas que eu amava. Tudo isso antes dos 17 anos. Depois de uns anos, comecei a analisar todo o esforço que fiz para estar com pessoas que gostava e percebi que isso era unilateral.
Hoje me tornei alguém que sabe lidar com pessoas, mas prefiro não. Sou extremamente isolado, me mudei para o interior de São Paulo, na largada da pandemia, e descobri que numa cidade que não conheço ninguém, consigo ser mais que o suficiente para mim mesmo. Interessante como às vezes nos tornamos dependentes emocionais de alguns relacionamentos, né? Em resumo, às vezes é bom mudar de ares, conhecer um sotaque novo, um tempero diferente. Esse episódio mexeu muito comigo, choradeira bateu valendo aqui. Me vi como um Theo na adolescência, que moveria o mundo para ter aqueles dias novamente. Mas seria legal se alguém me dissesse que aquele seria o último dia. Acredito que tenha mais pessoas com histórias parecidas, e para essas pessoas gostaria de dizer que a vida nos leva para caminhos que às vezes não queremos. Então, quanto mais cedo você se abrir para a mudança, mais cedo você vai ganhar um novo apelido. Mais cedo vai conhecer músicas novas e mais cedo vai receber indicações de podcasts maravilhosos. E você vai se tornar padrinho. Obrigado aos jogadores pela entrega e ao editor por editar com o coração. Obrigada, Marcos, por deixar o coração dele aqui também um pouquinho, né? Verdade, assim. O episódio é sobre saber, né, o esquecer. E tu coloca uma coisa aqui muito bacana, que é a ideia de relacionamento unilateral. Eu acho que a maioria das pessoas passou por isso. Aquele relacionamento, aquela situação com amigos mesmo, né? Que só tu vai atrás, que só tu faz as coisas, que só tu pega o ônibus, que só tu pega a bicicleta, que só tu vai até o lugar e que a pessoa não se esforça. Às vezes a gente já foi assim na vida de algumas pessoas e tá tudo bem, né? Se tu não faz isso conscientemente de sacanagem, mas é legal assim que despertou isso em ti e de relembrar, né? Porque por mais que foi uma situação unilateral, por mais que seja uma coisa que hoje tu olhe pra trás e não tenha saudade, é uma coisa que tu viveu, é uma coisa que faz parte da tua vida, né? E isso é legal tá relembrando. Vamos pro próximo? Por favor. Sam Oliveira. Olá, Guaxa, convidade, Guaxate e Guaxahumanidade. Espero que todos estejam bem. Esse é o meu primeiro comentário aqui, apesar de acompanhar há muito tempo. Desde os primeiros 5 episódios. Sim, há muito tempo. Segundo comentário, que foi a primeira. Segundo comentário e o segundo comentário de alguém que é a primeira vez que comenta. Olha que legal. Não sei por onde começar. Se agradeço a todos os 50% do episódio, você, os jogadores, o editor, canta muito. E aos ouvintes. Se digo como o podcast tem sido um episódio melhor que o outro, além de ter apresentado e com tantas pessoas incríveis, ou se vou direto ao textão. Enfim, você disse ao fim do episódio que era uma obra de arte, e não tenho como discordar de tal afirmação. Concordo. Devo dizer que não foi o primeiro episódio que me fez chorar. O 100º já tinha feito um excelente trabalho nisso, além de outros episódios. Ele fez eu relembrar tantas amizades que tive e acabaram passando, indo embora com o tempo, e mudanças de um lugar para o outro, e tantas outras que fiz e não quero deixar passar. Até o meio do episódio, achava que era o Theo que tinha morrido e o pessoal que não conseguia abandonar ele, e me surpreendi ao ser o exato oposto. O momento da carta e quando o Theo fala com os filhos fizeram eu desabar. Os últimos anos foram difíceis para mim, e poucas coisas me ajudaram a alegrar um pouco mais os meus dias, você e o SciCast sendo alguns desses que me trouxeram sorrisos e outras emoções. Um grande abraço e não se esqueçam de beber água. Já gostei de Sam Oliveira. PS1. Não posso me esquecer dos biscoitos a todos os envolvidos, mais que merecidos. PS2. A pergunta sobre por onde ouço o podcast. Uso o Spotify atualmente. PS3. Feliz aniversário e muitas felicidades. Yay! Obrigado, querido. É interessante, assim, coisas que me passaram pela cabeça enquanto eu estava lendo esse comentário. Um deles, quando eu reclamei, e quem não estava aqui na live perdeu o momento autoajuda que eu só falei bobagem, mas quando eu falei do episódio, ele não estourou a bolha e tal, achei que ele ia desenvolver mais, né? Algumas pessoas falaram pra mim, tu tem que chamar famosos. E daí eu pensei, num Theo, eu nunca trocaria a Juliana por uma outra pessoa. Eu não consigo imaginar esse episódio com o peso que tem. Pode ser o famoso que for, pode ser a atriz da Globo, pode ser Jade Picon, que agora é atriz da Globo. Pode ser, sabe, que eu não consigo imaginar uma pessoa que desse um peso naquele momento que não fosse esses três. Porque são pessoas, pelo menos, não sei se tu já era bem amiga do Nuvem naquele momento. Não, eu não era.
Mas foi muito especial, assim. Eu senti um entrosamento Mas, assim, muito bom com os dois, com a Fernanda e com o Nubem. Pessoas incríveis. A ligação dos três foi única. A carta, pessoal, isso aqui não é um conto narrado. Essa carta não estava nem prevista na aventura. Em momento algum eu imaginei, não, esse ponto é o que os jogadores se reúnem e fazem. Não, eu não, assim, eu tenho a aventura no Google Drive. Eu escrevi a introdução da aventura, como eu faço na maioria das aventuras, e o resto é freestyle. Os jogadores me mandam e eu respondo. Eu tenho uma ideia de, por exemplo, eu sabia que no final quem estavam mortos eram os jogadores o tempo todo, eu tinha isso já cravado. Isso não vai mudar. Mas como os jogadores vão descobrir isso? Que brincadeiras eles vão decidir fazer? Será que eles vão decidir furar o pneu do ônibus no primeiro dia? Será que eles nunca vão aceitar furar o pneu do ônibus? Como é que eles vão tratar cada um dos ciclos? Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia que ia ter uma carta. Aquela carta me quebra, eu começo a chorar. No final desse episódio aqui vocês vão ouvir os extras do episódio. Eu não ouvi ainda, mas deve ter alguma coisa lá de coisa que o editor cortou, porque não cabia na história. Mas, sabe assim, foi totalmente de surpresa que eu fui pego por essa carta. Da mesma forma que eu não planejava chegar no final e dizer, agora o Theo tem 3 filhos que são... Cara, isso foi... Os jogadores me mandaram aquela história toda da carta. Eu entendi, porra, o Theo superou isso aqui. Então, a ideia dos filhos foi aquele estalo que me deu no final. Sabe, isso não tava anotado, isso não tava planejado. Aconteceu. E só aconteceu porque tinham essas 3 pessoas. E isso, quando eu brinco que 50% do episódio são os jogadores. Isso é muito verdade, porque por mais que eu planeje uma história, ela só existe porque os jogadores estão agindo em cima dela. Eu não faço uma aventura sabendo pra onde ela vai. Então, assim, eu agradeço muito esses 3, porque o Theo é meu episódio favorito, não porque eu escrevi um episódio foda e eu sou foda. Também. É porque os 3 foram muito mais foda, sabe? Eles foram... eles abraçaram aquela ideia. Porra, eles podiam pegar o Theo, amarrar ele e jogar no mar, sabe? Tinha tanta coisa... O legal do RPG é isso, tem tanta coisa que podia fazer e... Se ele jogasse o Theo no mar, nunca mais ia ser convidado. A Juna... Eu nem ia falar mais com a Ju. Mas, assim, eles podiam ter feito isso e o episódio teria um desfecho completamente diferente, sabe, gente? Então, eu acho isso legal. Eu tenho muito medo. Eu nunca chego pra alguém e falar, você quer gravar o RP Guacha? As poucas vezes que eu me arrisquei a chamar alguém de fora, eu primeiro recomendei um link. Ou no caso do André Manente, que é um cara que eu sou fã pra caramba. Ele produz conteúdo de Magic, né? Ele gravou o episódio lá da Enchente. Eu sei que se eu chamar ele mais vezes, ele vem mais vezes. Ele é o maior produtor de Magic, conteúdo exclusivamente Magic da América Latina, esse cara. Sabe? E ele é fã do projeto. Ele escuta o RP Guacha, sabe? Da mesma forma que eu acompanho o trabalho dele, ele acompanha o meu trabalho. E... assim, então eu chamei ele porque ele é uma pessoa que já se identifica com o que eu tô fazendo aqui. Eu não vou nunca chamar alguém que vai chegar aqui, beleza, como é que funciona? Tá, então... dado no meio da aventura, são 6 lados dos dados. Sabe? Eu não me vejo chamando alguém que não conhece o projeto. Então um dia, chama o fulano. Quando vocês me veem, sei lá, no Twitter falando, cara, por que tu não escuta isso aqui? É porque aquela pessoa, muito provavelmente eu quero convidar ela pra gravar. Só que eu só vou convidar o dia que ela ouvir, achei legal. Sabe? Isso é doido, né? Mas eu me perdi de novo, Ju, desculpa. Não, pode continuar. São poucos comentários, né? Não, mas assim, hoje tá dando uns arrepios, eu tô tentando ficar assim, né? Não vou chorar, mantenha a compostura, vamos lá. E é isso aí. O próximo comentário é do Gabriel Narciso Pereja. Narciso, eu te peço muito desculpa. É porque tinha flor, gardênia, por isso Narciso na trilogia da vela, tá? Desculpa. Porque o Narciso acha feio que não é espelho, né? Então a ideia era essa, né? Então, mas é isso, desculpa. Mas isso é pro próximo Guaxaverso, espero que você volte. Olá, todas as criaturas sencientes de todos os universos paralelos, ainda que o grande Guaxinim negue a existência do universo paralelo no qual habites. É verdade. Não, na verdade, eu nego todos. Primeira vez que tocou o Canto da Cidade. Deu saudade dessa música. Depois do episódio vou ouvir. Segunda vez que tocou o Canto da Cidade. Que bom, eles voltaram e podem consertar tudo. E ainda vou ouvir um pouquinho da música. Outra vez pra animar. Terceira vez que tocou o Canto da Cidade. Deu dessa música, né?
267ª vez que tocou Canto da Cidade. Juliana, por que tivesse logo a ideia do rádio relógio? Não podia ser um relógio do Mickey? A Jujuba teria botado no relógio do Mickey. Ou sei lá o quê. Não vou pôr essa música pra tocar nunca mais. Desculpa, Daniela Merkel, inclusive. 2035, pós-pandemia, eu na micareta, feliz e saltitante, levemente alcoolizado, começa a tocar Canto da Cidade. Lágrimas começam a escorrer. Começo a abraçar amigos que não entendem nada do que está acontecendo. Caramba, gente, vocês têm que ouvir o episódio de 2022 do RP Guacha. A amizade é lindo, gente. Nós temos que aprender a lidar com perdas, galera. Eu amo vocês igual o Theo amava a Bel, a Lena e o Claudinho. Tem um comentário da Juleiva embaixo que ela diz: tá aí um código para encontrar o vídeo do RP Guacha, ver quem fica com os olhos marejados ouvindo Canto da Cidade. Isso é outra coisa genial. Eu aleatoriamente decidi que a primeira a começar ia ser a Ju. Não sei porquê, não sei se era a ordem no Discord no dia. A Ju, primeira, vamos lá. Ou se ela foi a primeira a mandar a ficha do personagem, foi a primeira que eu anotei na aventura. Não faço ideia de como o destino agiu. Mas eu falei, Ju, como é que tu acorda? E ela fala, eu tenho um rádio relógio que me acorda. E daí eu falei, tá, que música toca? E daí a Ju foi pesquisar. Eu lembro, a Ju parou pra pesquisar, né, Ju? O que aconteceu? Eu falei, eu tinha vindo do sul do estado, né, naquele dia, e daí eu vim no carro pesquisando listas do que tava tocando em 1992, quais eram os maiores sucessos. E daí eu tinha uma listinha engatilhada, tinha umas 5 músicas, e na hora eu escolhi a da Daniela, que parecia mais adequada, mas eu não sabia o que ia acontecer. Não, sem saber. A primeira vez que o personagem dela acordou na aventura, a ideia que ela tinha era: vou sair e brincar com o Theo e meus amigos. E, porra, e foi a primeira do ciclo. Olha que loucura. Os outros, podia ser o relógio do Claudinho também, até um efeito, mas acho que nada é tão. Porra, espero que esteja no extra. Eu cantei todas as vezes o Canto da Cidade, né? Então, eu não falava assim, e começa um novo ciclo. Eu não falo assim, eu falava, sei lá, era Lena, né? Lena começa a tocar o Canto da Cidade, sabe? E, porra, isso é incrível, gente. Isso é incrível. Vocês podem não entender, mas é incrível. Dia da marmota pesado. E assim, e daí o Felipe foi revisar esse episódio, ele já começou a procurar, porra, por que o Guacha escolheu essa música? Aí ele pegou a letra da música. E não fui eu que escolhi, gente. Por mais que eu goste de música pra caramba, foi a jogadora sem saber o porquê. Então, se tu encontrar ligações da música com o episódio, cara, é só coincidência e forçação de barra da tua cabeça. E agora, será? Daniela já sabia. Pode ser? Eu fiquei com medo, a Ju veio perguntar. Tu tá pagando ECAD, né? Pô, eu acho. Aí eu mandei mensagem pro Fencas, né? Fencas, a gente tá pagando ECAD, né? Não, estamos pagando ECAD. Pelo amor de Deus, inclui assim, em caixa alta, Canto da Cidade, Daniela Merkel, porque tu tens que mandar uma relação de música. E muitos meses eu esqueço de mandar, gente. Tem que mandar uma relação de música, tá? Pro ECAD, porque daí sei lá, do dinheiro que a gente paga, em teoria, ele é dividido para todos os artistas, cada um. Então a Daniela Merkel recebeu uma moedinha, porque essa música tocou, e acho que é literalmente uma moedinha. Porque o resto é cada de pó. E daí, porque tocou essa música. Então, agora que virou mês e o ECAD tá pago, eu até vou pedir um extrato pra imprimir aquilo. Eu tô quase certo que se eu falar pra Daniela Merkel, ela não me processa. A gente vai. Quer dizer, já tá seguro marcar ela nas redes sociais, Guaxa? Não, eu vou pedir pra imprimir o negócio. E talvez ela me processe por danos morais, né? Porque eu destruí a música dela, talvez. Quer dizer, foi a Ju. Ah, olha só. A cara não treme, Guaxinim. Foi o editor que botou a música. Eu não botei a música lá, eu cantei não, ficou bonito. Ficou bom. Próximo comentário sou eu, né? Não, é a Agatha. Ok, eu vou ler o comentário da Agatha. O comentário da Agatha Sofia. Olá! Espero que estejam tendo uma noite agradável. Realmente esse episódio é o contraponto do 100, como o Guaxa disse. Em Como Você Morre, foi a celebração das memórias dos que se foram. A noção de que as pessoas nunca verdadeiramente morrem enquanto suas lembranças boas estiverem vivas no coração de quem as ama. Aquele episódio foi um abraço de um amigo que não víamos há tempo, para uma última despedida. Memória e legado foram as palavras-chave daquele episódio para mim. Agora, para Theo, a palavra que define é culpa,
arrependimento. Esse episódio foi diferente para mim porque ele veio em uma hora que estou passando exatamente pelo que o Theo passa na história. O eterno loop de se lembrar das coisas que perdeu, as pessoas que deixou para trás e a dor que isso traz toda vez. Lidar com a depressão e ainda por cima com uma memória que tende a repetir as mesmas cenas por semanas é uma tortura constante. É a sua própria Silent Hill pessoal, mas a qual você ainda tem que sorrir e fingir que está tudo bem do lado de fora do seu quarto. Assim como Theo, eu atualmente estou presa nisso nas últimas semanas, por acontecimentos que me fizeram lembrar de machucados antigos. E assim como os amigos dele implorando para parar, eu também o faço. Mas minha mente se recusa. E é uma batalha diária. Todo dia, ao final dele, meu corpo mostra as marcas do que é lutar contra isso. E fico exausta. Tenho certeza que algumas das marcas se tornaram cicatrizes. Mas então veio esse episódio, bem nesse momento. E em meio ao miasma que está a minha vida, Theo me fez lembrar que uma grande parte da fonte do sofrimento sou eu mesma. Culpa é necessária para ver quais erros que cometemos e melhorar como pessoa. Mas quando ela se torna uma âncora, nos aprisionando na escuridão do fundo do mar, a única coisa que ela traz é sufocamento, autodestruição. Eu posso estar presa no fundo do mar ainda, amarrada a correntes. Mas esse episódio me fez começar a subir, nem que seja um pouco. Fez meu coração mais leve, porque assim como fala a carta dos amigos do Theo, há coisas boas do meu passado que eu tinha esquecido, e elas não são menos importantes que as ruins. Obrigada, Guaxa. Eu poderia escrever um texto só tecendo elogios para falar o quanto foi bom o episódio, mas, sinceramente, eu não sou capaz de achar palavras para falar o quão bom foi, porque nenhuma parece estar a par da obra que você fez. Então deixe o meu relato, para mostrar o quanto ele me impactou. Que todos que estejam lendo ou ouvindo recebam um abraço apertado, mesmo que ele não seja físico. Vocês merecem carinho e se perdoem mais. Nota, escuta o podcast no Pocket Cast. Um abraço pra gatinha e... Posso ler o abraço assim, ou você? Tá, pode ir, Guaxinha. Tá, leu do Orlando Tá. que eu comprei. Tem uma resposta ao comentário da Agatha, do Orlando Ferreira, e ele diz: um grande abraço pra você, querida. Não te conheço, mas é querida. É querida mesmo, ela é sensacional. É querida mesmo. É interessante, quando eu descobri que o episódio Theo era pra ser o episódio 100. Quando eu descobri que ele não ia ficar pronto a tempo, eu me coloquei na obrigação, eu preciso escrever um episódio incrível, porque é o episódio 100, sabe? É um número. Significa alguma coisa? Não. Mas pra mim, assim, um marco, sabe? Eu precisava. Eu comentei ali atrás que o episódio Theo, eu não pensei nas pessoas que eu ia chamar, e que no fim foi o maior acerto que eu tive, né? O episódio 100, não. Eu sabia exatamente quem eu ia chamar. Antes da aventura estar pronta, antes de saber pra onde eu ia, eu sabia quem eram as pessoas que eu queria nesse episódio. E que era o casal recém-formado, né? Felipe e Dani. E eu queria a Agatha, porque eu acho ela uma pessoa incrível. Theo é meu apelido de infância. Muita gente na minha família ainda me chama de Theo, embora eu tenha pouco contato com a minha família. O pouco contato que eu tinha acabou durante a pandemia, né? E eu não tenho nenhum amigo que eu não tenha conhecido por conta do podcast ou de trabalho. Eu não tenho, sabe, eu nasci em Florianópolis, vivi lá até os 24 anos, e eu tinha grupo de RPG, eu tinha os amigos, eu tinha as coisas, e eu tenho zero contato com todos eles, por N motivos, sabe, assim, e... Isso. Eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas, e às vezes quando a pessoa se afasta um pouco, eu acho que a pessoa foi porque, sabe, ela não quer mais contato. E eu sei que muitas vezes não é isso, e eu sei que muita amizade se perdeu simplesmente porque alguém precisava fazer alguma coisa e eu pensava, não sou eu que tenho que fazer. E agora, tipo, eu agradeço muito os amigos que o RP Guaxa me deu. A própria Ju eu considero uma amiga de verdade, assim, de coração. A Deb, o Felipe, a Agatha, e eu só posso agradecer a todos vocês, sabe? E o comentário dela, de ela falando assim, e eu me sinto culpado, sabe? Tipo, é um episódio que eu sei que, porque ele fez bem, ele é aquele tapa pra acordar que eu não queria ter dado, sabe? Que eu queria ser aquela... a Fabi já reclamou uma vez que ela só queria um episódio fofinho e eu fico jogando ela em cena de crime.
Porra, mas eu dei um episódio pra ela, pra Agatha e pra pra Fernanda. Porra, tem um bem fofinho pra vir aí pra frente. Maravilhoso. Elas são guerreiras mágicas, fica o aviso. Mas assim, eu queria só contar um episódio fofinho, mas não sei. O episódio, tem um episódio que tá pra sair, que é a voz da garotinha. A Ju tá nele. Né, Ju? Eu tô com muito medo de como as pessoas. Assim, e é uma pedrada completamente diferente do 100, completamente diferente do Theo. É a pedra que vai vir, tu não imagina da onde. E eu tô com muito medo da reação de vocês com aquele episódio. Mas. E as próximas 2 aventuras que eu escrevi são de crime. O Guaxa tá pro crime. Essa é a conclusão. Esse é o mote. Mas, ok, eu me perdi, desculpa, gente. Então, qualquer coisa, talvez isso não esteja nem no Guaxaverso que vai ser editado. O mais provável é que eu tenha preguiça de editar e ele sai do mesmo jeito. Mas, não sei. O próximo comentário é da Fernanda Cortez. E eu volto a dizer, um absurdo as pessoas que só comentam o episódio que jogam. Não sei se é o caso da Fernanda, porque eu tenho a memória horrível, mas tô julgando. Ela coloca: Oi, Guaxa, acho que é meu primeiro comentário aqui. Olha, ela se entregou, Porra, eu tinha dado a dúvida, vocês viram, né? Geralmente falo nos grupos do Telegram. É a vantagem de ser padrinho, né? A gente sempre pode comentar no grupo de spoiler e tal. Mas achei importante vir aqui hoje. Ela vai me expor e vai me xingar, quer ver? Como jogadora, esse episódio mexeu bastante comigo. E ouvir depois da edição do Danilo mexeu mais ainda. No dia que você liberou o episódio no grupo de padrinhos, era o aniversário da minha mãe. E também a data que ela faleceu. Tá vendo? Eu sou... Cara, por que vocês me escutam? Eu não... Vamos lá. Faz 3 anos que minha mãe se foi. E por muito tempo eu me senti como o Theo, revivendo as coisas que aconteceram nas últimas semanas. Pensando que poderia ter sido diferente e desejado uma forma de poder estar novamente ao lado dela. O processo de luto não é fácil. E não tem uma fórmula mágica para seguir. Ele é único para cada pessoa. Ainda tenho dias que a saudade bate muito forte. E as lágrimas escorrem. Mas também tem dias que as lembranças dos bons momentos me fazem sorrir. Queria agradecer por ter me dado a oportunidade de gravar esse episódio e poder mostrar um pouco da minha vivência para outras pessoas que podem estar passando por algo semelhante. Nunca é fácil dizer adeus a alguém que amamos e a vida nunca mais será igual. Era antes desse adeus. Mas com o tempo a dor vai diminuindo e vai dando espaço para outros sentimentos. Espero que esse episódio possa trazer essa mensagem de que por mais que pareça insuportável a dor, uma hora ela vai diminuir. E que embora tenhamos perdido alguém importante, ainda existem outras pessoas ao redor que também nos amam. Então procurar esse amparo ajuda e muito a passar por momentos assim. No mais, obrigado a Ju e ao Sr. Nuvem, que passaram por todo esse turbilhão de emoções junto comigo nessa aventura. Foi incrível jogar com vocês. Obrigado a Guaxa pela sensibilidade da história. E obrigado ao Danilo por dar aquele toque de mágica que você sabe fazer muito bem com a edição. Beijos a todos. Muito obrigado, querido. Assim, como eu falei antes, não foi planejado. Foi o destino. Eu acredito em destino? Nem um pouco. Eu sou mega cético. Mas esse episódio foi o destino. Não acredito nas bruxas, mas que existe. Eu nunca tinha jogado nem na taberna com Nuvem ou Fernanda. E assim, que pessoas generosas, cara, incríveis, assim, meu Deus. Quando o Danilo me mandou, eu tava ouvindo no carro, assim, eu botei pra ouvir no carro, indo pro trabalho, ele me entregou na segunda-feira, e eu pensei, porra, essas... Sabe, o destino desses 4 era crescer e casar, talvez, sabe? Ou pelo menos, sabe, o jeito que eles se tratavam ali parecia, no mínimo, uma amizade pro resto da vida, e se fosse, sei lá, um filme, alguma coisa pra contar, porra, era uma história que essas 4 pessoas realmente... Eu sentia que eles se gostavam, tá? Eu sentia que aquelas pessoas tinham uma ligação entre elas. E isso me fez chorar. Eu sabendo já o que ia acontecer, eu chorei já revisando o episódio, porque eu tinha destruído uma coisa que não ia acontecer, sendo que nunca aconteceu, porque esse é um episódio de RPG. Mas na minha cabeça, cara, a química dos 4, né? Com o Danilo fazendo a voz ali daquelas 4 crianças. E, porra, sabe, não sei. Obrigado, Fê, obrigado mesmo. Eu nem vou brigar contigo por ser o teu primeiro comentário. Eu vou brigar com a Ju, porque o comentário dela é bem mais curto mesmo.
O Orlando Ferreira colocou um abraço pra você, pra Fernanda. Outro abraço pra Fernanda. Vamos lá. O próximo comentário é do José Carlos Eiras. Nossa, quantas mensagens com vernais. Vou tentar não fazer isso de novo. Boa noite, Guaxa, pessoa convidada e Guaxa ouvintes no chat e no podcast, que também espero que o chat ouça de novo. Esperamos todos o download, pelo menos. Por favor, mais de uma vez. Tudo bom? Tudo bom. Primeiro, Guaxa, vem cá e me dá um abraço. Eu também já quase chorei mestrando e foi lindo. Isso que vocês fizeram, mestre, jogadores e Danilo, é arte. Foi lindo. Esse episódio demorou a me pegar. Fiquei meio perdido, mas no final sentei e chorei. Na verdade, ainda choro ainda. Obrigado a todos os envolvidos, que, dessa vez, foram 200% do episódio. E feliz aniversário, Sr. Guaxinim. Abraulios, Zeca. PS, aniversário Guaxabara, mas quem ganha o presente é você. Tem um adendo do próprio José Carlos Eiras dizendo, consegui, sem ver mais. Podia ser no meu comentário, né? Ah, não, mas o próximo é pequeno, tô tranquilo agora. O próximo tem uma foto, pelo que eu tô vendo. Isso é golpe. É engraçado que até o episódio do Theo eu nunca tinha chorado. O episódio, que é o da voz da garotinha, eu dei uma choradinha também. E não teve uma carta. Foi de uma coisa que eu sabia que essa sim tava escrita pra acontecer, mas na hora que eu tive que fazer, me quebrou. Eu só não consegui reagir, mas foi muito bonito. Muito bonito. Ok. Criamos um hype. Quando sai esse episódio? Eu não lembro, gente. Eu não lembro mesmo. Eu acho que é depois do episódio de aniversário. É depois do... Esse que saiu agora é o 108. Isso. Vai sair, né? O próximo vai sair... Ah, não. Hoje pra amanhã, né? Ele saiu pros padrinhos já. Isso. Sai no feed. Quer dizer, quando você estiver ouvindo isso no feed, eu acho que já deve ter metade do ano já, porque eu vou demorar pra editar isso aqui. Mas o 108. O 109 é o final dessa trilogia. O 110 é o aniversário da RP Guaxa, é o Glória. É o depois desse. Glória teve um episódio com a parte que eu podia comentar, mas vamos deixar pra lá. É episódio de um nome, né? Há uma teoria que é episódio de um nome, mas Glória não, gente. Glória não. Glória é tranquila. Será? Ao contrário A Voz da Garotinha. E depois talvez seja o episódio fofinho da Bela que eu falei, mas não tenho certeza ainda, porque o tempo ele é convoluto. Próximo comentário é do Henrique Dairick. Olá, seres do planeta azul chamado Terra. Por que Terra? Porque as pessoas vivem na Terra, né? Por mais que tenha mais mar, a gente só consegue viver porque a gente tem a Terra. É isso. Tem aquele filme do World que a Terra é importante. Tudo bom com vocês? Tudo bem comigo, tudo bem contigo, Ju. Tudo ótimo. Já se arrependeu em vir gravar a leitura de comentários? Não, estamos aí. Uhul. Ainda não. Venho só para falar que esse episódio foi incrível e muito emocionante. Sentimental. Obrigado por esse episódio. E, por favor, parem de fazer eu quase chorar enquanto trabalho. Mentira, continuem. Beijos e abraços, porque é sempre bom. Aí ele mandou um gif de um abraço virtual. É isso. Fofo. O próximo comentário é do Chesco. Oi, Guaxa, Guaxa Humanidade, Guaxa Honvidade, Guaxate e quem mais eu estiver esquecendo. Primeira vez comentando aqui, mesmo já sendo padrinho desde o episódio 10. É verdade, ele é das antigas. Eu geralmente fico envergonhado de comentar, mas esse episódio me pegou muito forte no coração. E eu precisei colocar minha gratidão em palavras. Perdi muitas pessoas queridas na minha vida nos últimos 2 anos. E foi muito de repente. Me senti mais solitário que nunca em um processo de sofrimento que parece interminável. Esse episódio colocou em palavras muito do que eu senti nesse tempo e me fez perceber que, na verdade, não sou o único com esse sentimento. Parece que um peso saiu das minhas costas e do meu coração. Fui procurar ajuda profissional, perfeito, e até liguei pro meu pai, com quem não falo há meses. É muito bom me sentir representado assim e por isso eu amo esse podcast e essa comunidade incrível de padrinhos que tem sido tudo pra mim. Obrigado a todos os envolvidos. Vocês todos são 100% do episódio e do meu coração. Nota: ouço o podcast pelo Castbox. É legal porque tu vem todo aquele comentário, sabe, que pega pelo coração e termina. Eu ouço pelo Castbox, como antes foi pelo Spotify. É sabe? bom. Dá aquela quebrada. Isso, tipo assim, vou chorar, nota. Daí dá aquela levantadinha, assim. Cashbox. Isso. Aí chora só, sei lá, o cara que é dono do Cashbox. Muito obrigado pelo seu comentário, querido. Muito obrigado por dividir isso com a gente, né? E comentem mais vezes. Não tenha vergonha de comentar, não. Sim. Eu não tenho vergonha de ler os comentários e falar um monte de bobagem.
tu vai ter vergonha de comentar. A gente gosta de te ouvir. Próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que deve estar de férias ainda, porque, 400 pessoas na frente dele. Pois é. Acho que esse é um dos temas mais delicados de todos no contexto geral. Pelo menos é o que eu acho. Acho que tá certo. Eu gosto de pensar nesse tema de modo saudável. Eu também chorei. Boa noite, Guaxa. Boa noite, convidada. Ouvintinins e chat. Antes de mais nada, parabéns, senhor Guaxinim. Obrigado. Que seja um novo ciclo cheio de coisas maravilhosas, dentre elas muito RPG. Tomara. Grato por todas essas esperanças maravilhosas que já nos proporcionou e como essa. Um episódio que trata de um tema tão delicado, mas com a leveza de crianças, com alegria, com carinho, respeito e amor. Parabéns por essa condução e história incrível. Parabéns aos jogadores e editor. Cara, como mandaram bem, meu Deus. Sem teoria, só bolo e cookies mesmo. Um forte abraço a todos, força e luz para todos nós. E até mais, querido. Obrigado pelo seu comentário. Ele falou botar crianças, né? Inicialmente a ideia da aventura é crianças mais novas. Só que quanto mais nova, mais pesada a aventura ficava. Então no fim eu optei por ser mais no passado, né? Assim, isso já ajudava. Por ser no interior. Porque eu, por ser professor eu dou aula desde os 19 anos. E hoje eu tenho 21. Ok. Feliz aniversário, pelos 21. Cara, eu tenho. Porra, ok. Eu há 19. Eu tenho. Há 19 anos atrás, eu comecei a trabalhar com escola e tô até hoje, né? Embora hoje não seja mais professor, eu ainda trabalho com alunos. E é uma coisa que eu sentia muito antigamente, isso, de que a criança, por exemplo, quando eu morava em Florianópolis, a criança no Instituto Estadual de Educação, que é no centro, ela é muito mais adulta, entre aspas, né? Pelo menos ela acha que é, do que a criança lá no Ribeirão da Ilha, sabe? Que é o interior, que é pro sul da ilha. Na época que eu dei aula, há 19, 15 anos atrás. Então tu sentia uma inocência maior. Tu não tinha internet como tu tem hoje. A televisão era só meia dúzia de canal ali que não passava nada. Tu ainda tinha TV Globinho, talvez. Então, assim, a criança que ela tá um pouco mais isolada naquele tempo, ela acaba sendo um pouco mais criança, sabe? Ela demora... Se fosse aquela mesma idade ali, 9º ano, numa cidade grande, aquelas 4 crianças, elas iam se odiar, elas iam se pegar, elas não iam brincar de queimada na despedida, sabe? Elas iam, sei lá, jogar... Elas iam mandar mensagem pelo celular, elas iam jogar online, criar a cidade do Minecraft, talvez. E fora que daí a separação também não ia ter tanto peso, porque tu pode conversar, né? Hoje em dia tu conversa com quem tu quiser, onde tu quiser. Então, a ideia até das crianças ser daquela idade, naquele lugar, surgiu disso. Tanto que daí a ideia de, são crianças que passaram pro ensino médio. Foi depois que eu pensei, eu já queria separar as crianças, não sabia como. E daí veio essa ideia e tudo isso fez sentido na minha cabeça. É isso, desculpa. O Guaxa é esperto, né, gente? Posso ir pro próximo? Não, mas... pode. Vamos pro próximo. Ricardo Tuma Guariento. Olá, Guaxa, Guaxonvidades e Guaxouvintes. Guaxa, que episódio foi esse? Pelo amor de Deus. O episódio todo foi incrível. Os jogadores foram sensacionais e esse final, que absurdo. Não deu para segurar as lágrimas, não. Queria saber se o corvo... Ai, não acredito. Não, brincadeira. O episódio foi perfeito em si mesmo. Obrigado pelo trabalho, vocês são incríveis. Tem um corvo por culpa do Nuvem que quis imitar um corvo. Fique registrado. Maravilhoso. E daí eu usei o NPC pra revidar. Falei, mas não seria melhor um pássaro que existe aqui na ilha? E daí o Danilo substituiu a minha voz, né? Ficou bacana. Esse é o único corvo. Esse episódio, gente, ele é completamente isolado. Ele é a história de uma pessoa que poderia estar em qualquer lugar, embora ele esteja num lugar bem específico. Vamos lá. Carlos Henrique Barbosa. Episódio incrível. Fiquei muito emocionado, mas não chorei. Olha só. Primeiro... A minha esposa não chorou também, mas ela não ouviu. Parabéns aos jogadores e atores, porque quando faz emocionar já chega no nível de atuação, na minha opinião. Eu imaginei no meio do episódio que os amigos eram personalidades criadas pelo Theo. Estou certo? Seria ele revivendo, seriam memórias, talvez, né? Seriam maneiras de que a mente dele estava tentando se ajudar? Acho que tem algumas interpretações ali. Um episódio emocionante com um final feliz, exceto para as 3 crianças que morreram. E o resto do pessoal do ônibus, né? Porque morreu todo mundo ali, incluindo o motorista, gente. Ninguém... Não é um episódio sobre alguém sentindo falta do motorista. Mas alguém deve ter sentido falta do motorista. Eu vou pro inferno.
Um episódio emocionante com final feliz, já que o Theo ficou bem e seguiu a vida dele. Mais uma vez, meus parabéns. É verdade, gente. A vida segue sempre. E por mais, como foi dito lá atrás, que às vezes surja um buraco na sua vida, ser um buraco na vida de outra pessoa não vai resolver nada. Pelo contrário, só vai dobrar os problemas que ficam. Então, te abraça as coisas boas. Sei lá, desculpa. O próximo comentário é do Rafael Alexandre. Olá, mestre Guaxa, convidada e Guaxa galera. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Este é meu primeiro comentário por aqui. A desrespeito de escutar o RP Guaxa desde o seu primeiro episódio foi no retweet da Mari Ribeiro que conheci vosso podcast, que acabou se tornando meu favorito. Massa. Obrigado. E vim, obviamente, por indignação. Como assim me fez chorar? Ainda mais dirigindo, enquanto passava numa ponte. Brincadeira à parte, que episódio primoroso. Uma trama inteligente, jogadores que se entregaram e uma edição sensível. É um exemplo do que torna o RP Guaxa único. E feliz aniversário. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos pro próximo. O próximo comentário é do Diego de Melo. Bem te vi, Guaxa. Uma palavra para definir esse episódio. Sensacional. Um sentimento. Te odeio, Guaxa, que tanto amo. KKKKK. É um sentimento muito comum. Me odiar. Realmente, uma obra de arte. Os jogadores foram perfeitos. Eu entrei na história de tal jeito, me senti bem envolvido com todos. A edição do Danilo sem palavras. Apesar da história ser pesada e me fazer chorar litros, teve a comédia. Foi tão gostoso relembrar como eram antigamente as brincadeiras. Após o término, bateu aquela saudade e parei para pensar. E não lembro quando foi a última vez que saí na rua para brincar. Acabei de ouvir o episódio, então não sei bem o que falar. Estou emotivo ainda. Só senti que devia prestigiar e agradecer por essa obra de arte. Vem cá, Guaxa, tome esse Oscar de melhor criador de conteúdo da podosfera. Eu quero. Discurso. Discurso. Eu quero agradecer a minha mãe, a minha esposa. Não, mentira. Vamos lá. O dia que eu ganhar, eu agradeço a minha mãe, a minha esposa e a Xuxa. E a Malu também. Novamente, muito obrigado. Episódio lindo e necessário. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. E, porra, tô feliz. Se o da querida lá, o não sei o que, querida, ganhar um Oscar, eu vou ficar muito triste. Não, vai ser legal, vai que dá divulgação. Não vai. Nunca se sabe. O próximo comentário é do João Viana. Olá, Guaxa. Olá a todos. Episódio maravilhoso. Esse episódio toca bem nos sentimentos guardados. E por isso a importância da terapia. Falou tudo, João. Para conseguirmos compreender melhor esses sentimentos e como lidar com eles e não ficar remoendo os Cs da vida. Uma ótima história. Parabéns a todos. Amei a música final. Já quero ela na minha playlist. Embora para mim a voz do Danilo está muito marcada como a do Adam, um dos meus personagens preferidos, juntamente com o Paper e a Loreane. O Danilo é incrível, assim, ele é ridículo, ele é maravilhoso. Eu tava assim, parei de chorar, ouvi a música, final, assim, ok, chorei, vou parar de chorar. Daí a Fabi pegou e mandou na taberna uma versão dela gravando a música. Daí eu assim, não, tô bem, já tá meio da tarde aqui, tô sossegada. Capotei de novo. Culpa da Fabi. O episódio ia sair, o Danilo assim pra mim, atrasou, etc e tal, tá, beleza, aconteceram coisas, acontece na vida de todo mundo. Daí o Danilo assim, olha só, Guaxa, eu consigo te entregar o episódio domingo agora, e daí no fim de semana que vem eu te entrego a música. Daí eu falei, que música, Danilo? Não, é porque eu escrevi uma música pro episódio. Porra, que legal, Danilo, incrível. Mas o episódio sai quinta, tá? Daí ele, então eu vou tentar editar aqui na segunda. E daí na segunda ele mandou a música. O Danilo é genial. É genial. E eu leio agora? Eu acho que eu li a do Loreane, então é Orlando Ferreira você. Não, eu sou o Marcelo Gostinho. Orlando Ferreira! Eu chorando de novo em um final do RP Guaxa. Mas o final me deu um abraço gostosinho. Olá, Guaxa, convidade e Guaxandon. Guaxandon é o fandom, né? Sim, esse episódio é mais uma das suas obras de arte. Eu fiz uma obra de arte, olha que legal. Fez. A atuação e a verdade dos jogadores do Danilo, além da edição sempre mágica, foi um momento claro e único. Fico feliz de ter vivido isso. Lindo, lindo, lindo. Só posso agradecer por tantos motivos únicos que vivi com você e abraçar a todos. PS, eu ouço no Google Podcast.
De novo a tristeza e pá, quebrada com o podcast. Assim, o Danilo ter feito... Um dos motivos do Danilo ali, na hora da edição eu falei pra ele, Danilo, já faz o Theo. Por quê? Porque ele já tá ouvindo o episódio, ele vai saber a entonação. Pra quem não sabe, eu mando pros padrinhos, né? Seja nosso padrinho. Falar, eu preciso de uma voz de mulher. Aí eu explico, essa mulher ela tá triste, essa mulher tá não sei o quê. E daí a pessoa grava as frases e não faz ideia do contexto que tá acontecendo. E para esse episódio, o contexto ele era muito importante, ainda mais para esse personagem. E o Danilo é um cara premiado, é um cara que convive muito com dubladores, é um cara que a gente sabe que tem uma veia artística muito grande. Para mim, ele merecia muito mais ir para a novela da Globo que a Jade Picon. E, cara, assim, eu sabia que se ele não tivesse editado, era a pessoa que eu ia pedir pra fazer o personagem, porque eu sei que ele tem essa entrega dramatúrgica, talvez, a palavra, e que ficaria muito legal, com voz de criança e etc e tal. Achei a voz dele meio parecida com o do Nuvem, mas ninguém reclamou, então tá bom. E, pô, foi legal, foi bem bacana. Foi lindo, muito lindo. Agora, outro Ferreira na sequência. Leandro José Ferreira. Boa noite, Guaxa e Guaxamunidade completa. Só vim aqui pra deixar 1 quintilhão de bolachas pra você, Guaxa. Obrigado. Por nos trazer um episódio tão lindo e perfeito. São trilhões de porcentos nesse episódio. Simplesmente obrigado. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado. Sim, podias ter comentado depois pra esse comentário vir pra mim, porque ele foi bem curtinho. Mas muito obrigado, fiquei muito feliz com o seu comentário. E, porra, obrigado pelos biscoitos. É o que eu falei antes da live começar. Esse episódio ele não estourou a bolha, mas esse episódio agradou as pessoas que são mais importantes pra mim. Então eu só posso agradecer a vocês e esse retorno maravilhoso que vocês deram. 51 comentários é um pouco de exagero, mas tô bem feliz. O próximo comentário é da Fabiola. Ela coloca: boa noite, Guaxa e eventual convidade. E, olha, ela normalmente sabe quem vai estar aqui e hoje ela não sabia, olha só. Inclusive ela criticou a escolha da Ju. Plano C, me perdoa, Fabi. Foi. Olá, Guaxate e ouvinte Nins. Não sei quando esse Guaxaverso acontecerá, nem eu. Mas mesmo assim, eu precisava passar aqui para dar meus sinceros parabéns ao Guaxa, aos jogadores maravilhosos e ao Danilo. Essa aventura só existiu desse jeito porque eram vocês narrando, jogando e editando. Isso é fato. Muito obrigada pelos sentimentos que passaram pelos fones de ouvido, direto para o meu coração, e pela linda música no final do episódio. Quem é padrinho ouviu a versão especial da Fabiola lá no grupo. Por sinal, essa semana eu mandei. Todo mundo tá acostumado a ouvir o Escudo do Mestre no final do episódio, que a Malu grava. Você sabia que ela gravou várias opções, que ela gravou várias vezes? Olha, esse áudio original foi disponibilizado pros padrinhos essa semana, então seja o nosso padrinho. Quem tá perdendo a voz da Malu, aquela fofura. Perdeu. Músicas, muitas músicas extras na taberna, assim, ó. Maravilhoso. Mesa de RPG, grupos. Porra, esses dias a gente tava no grupo. A Fabiola mesmo puxou a conversa. Tá no grupo de anime discutindo qual era o melhor barco de One Piece. Vamos lá. Jumozinha, valendo um Vale Aventura, qual é o seu barco favorito de One Piece? olha, eu não vou dar spoiler, assim, eu não entendo de One Piece, mas este assunto perpassou a minha vida recentemente. É só isso que eu vou dizer. Ok. Você tomou spoiler de algo que não... Exato. Tá Fofoca pela metade mata o fofoqueiro. É isso aí. Tá Sofram. bom, mas é triste. Vocês choram pelo RP Guacha, eu chorei por um barco. Vocês estão de sacanagem. E daí ela termina vida longa ao RP Guacha e botou um emoji de guaxinim e um emoji de 2 corações. Muito obrigado, Fabiola. Fabiola é outra amiga que a internet me deu. A Fabi, ela é uma linda. Amo a Fabi. É maravilhosa, perfeito. Outra linda que está comentando aqui, a Deba. Eu acho que é a Deba Mazeto. Se não for, desculpa chamar uma pessoa que eu não conheço de linda. Foi... Se não foi, é feia, não, é isso? mas que daí assim não é educado. Foi não o que é tu legal. disse. Não. Eu tô dizendo que eu não tenho intimidade, daí é complicado. Não tem nem foto, né? Desculpa. Deba, se você não for a Deba Mazeto, me perdoa. Pode ser minha prima. Olá, Guaxa, convidade, Guaxate e ouvinte Nins. Tudo bem? Aqui tá tudo bem. Tudo bem. Fiquei refletindo muito depois que ouvi o episódio. É interessante que várias pessoas lidam com o luto através da arte. Um poema, um quadro, uma música, um episódio de podcast. E esse episódio é arte, Guaxa. Não só a ideia da aventura, mas também a interpretação dos jogadores, que seguraram a barra e foram até o final, emocionando todos nós. A edição do Danilo, a música no final, puxa vida, foi demais.
É uma forma linda de falar sobre o luto. Todos devem ter uma história de luto, porque, afinal, faz parte da vida. A minha é da minha prima, que faleceu quando éramos bem crianças. Eu não lembro qual foi a última brincadeira. Talvez a gente fazendo bagunça no banho, brincando na bacia. Mas lembro do trauma para a família toda. Éramos muito crianças. Por anos, eu não fui no pé de goiabeira da chácara da minha avó, que a gente ia nas férias. Não sei exatamente o porquê. Quando fui, depois de adulta, estranhei que a árvore parecia que tinha diminuído. Era tão difícil subir nela. O tempo passou tão rápido, menos pra goiabeira. A cicatriz fechou, ficou a saudade. Claro, cada um lida de um jeito. Minha tia, a mãe dela, escreveu um poema pra ela, entre goiabeiras e ipês. Gosto muito dele, levo no coração. Assim como levarei esse episódio. Sigamos em frente, apreciando a beleza da vida, a passagem do tempo, as emoções humanas, as perdas, as conquistas e a arte. Beijo a todos. #vem Oscar. Eu tava quase chorando, e daí vem o hashtag vem Oscar, ela me quebra. Obrigada pela hashtag porque ajudou a gente a manter a compostura. Assim, obrigado pelo comentário incrível. Por mais que não pareça, eu cresci num terreno, sabe, que tinha caverna, que tinha... Meu avô, quando chegou na costeira do Pirajubaé, ninguém queria morar lá, e ele cercou literalmente assim, um pedaço do morro, sabe? Daqui lá até o final é meu, e à medida que os filhos foram casando, ele foi dando um terreno para cada um. No fim, no alto do morro, sobrou um terreno gigantesco com árvore nativa e etc, né? E daí meu pai comprou esse terreno do vô por um preço, sei lá, porque não tinha escritura, nada, né? Só botou lá uma cerca e disse é meu. E daí esse terreno tinha uma figueira, sabe? Tinha caverna, tinha um monte de coisa lá. E a gente brincava com aquilo, pegava a goiabeira, inclusive, é uma madeira que ela dobra bastante e ela não quebra. Então se tu dá com ela nas costas de alguém, dói bastante. Fica o aprendizado que eu tive naquela época. A gente fazia umas espadas de madeira e, sabe? E a gente teve uma vida bem... A gente subia em pé de manga. Porra, era um negócio... Eu odeio manga, não comia manga. Mas a gente subia no pé de manga, sabe? Porra, tanta história. E hoje o terreno não tá nem mais na minha família, né? A Malu foi lá quando era um bebê só. Então isso ela não vai viver, sabe? Mas ela agora, meus pais estão morando na praia, ela agora tem a experiência dela no mar. E, pô, assim... É pesado. As coisas mudam, né? E a gente tem que se acostumar a elas. Mas assim, a gente mantém isso na gente, né? É como eu falei, o episódio 100 é sobre manter as coisas do jeito saudável. Então, a gente não tem que ir, foi embora, não brinco mais, acabou, vou cortar, vou pôr fogo no pé de goiaba. E é mais sobre saber como guardar as coisas, né? Não ficar uma possessão, um problema. Então... Eu só queria dizer que, como guia turística de Florianópolis, algumas pessoas já vieram pra cá passear, né? Do RP Guaxa, que eu conheci pela RP Guaxa, pessoas incríveis, maravilhosas, lindas, que eu amo do meu coração. E sempre, das vezes que isso aconteceu, sempre que eu passei pela costeira do Pirajubaé, eu aponto, ali é o bairro do Guaxa, esse bairro é o bairro do Guaxa. Ou seja, você é um ponto turístico em Florianópolis. É isso. Ok, eu vou te mostrar no Google Maps onde é a casa pra gente poder apontar se ela ainda existe tá bom. lá. Agora tem um ponto engraçado da noite de hoje. Vai lá. É a sua vez, Guaxinim. Sou eu? A trilha da Deba, tá certo. Eu não vou ler esse comentário, me recuso. Tem um ver mais ainda, filha da mãe. Em minha defesa, eu sou o plano C. Então, é isso. Desculpa. Então, vamos lá. O próximo comentário é da Juliana Leiva. Por que Leiva? Porque é um nome legal, não é legal? Leiva, olha só. Tá, tu não vai explicar isso jamais. Online, beleza, tá bom. Você pode me explicar isso depois de alguma forma? Eu explico, né? Depois eu explico. Uhum. Então tá bom. Show pra vocês, eu vou saber. Boa noite, Guaxa, Guaxonvidade, que é ela mesma, Guaxate e ouvinte Nins. Para começo de conversa, por favor, bebam água. A minha já acabou. É só de italiana, serve também. Não, mas é só a garrafa. Tinha água no tá tudo certo. Aqui é pobre, a gente só tem a garrafa. 2. Assim como no episódio, estou em um ciclo eterno, recomeçando esse comentário. Já parei para reescrevê-lo pelo menos 5 vezes, porque engasgo e não sei se estou conseguindo me expressar bem.
essa história da minha vida, gente. Eu nunca sei se estou me expressando bem. Tomara que eu consiga quebrar esse loop temporal aqui. RS. Quebrou. Em algum momento ela quebrou. 3. O que eu quero dizer hoje é obrigada em caixa alta. Obrigada por essa obra, Guaxa. Obrigada por ser genial e sensível em sua narrativa. Obrigado por construir uma obra de arte. Obrigado por me deixar fazer parte de algo tão especial que se misturou à minha história. Você merece todos os prêmios deste mundo. Você merece. 4. Ainda, obrigada, Danilo, pela edição, atuação e música. A última brincadeira, enquanto canção, tem espaço eterno no meu coração, ao lado da Daniela Merkel, que agora tem um sabor diferente. Desde a gravação em junho do ano passado, pra vocês verem quanto tempo esse episódio está pronto. Esse episódio foi gravado antes do episódio da Margarina e do Meteoro. Meu corpo reage diferente ao canto da cidade. Obrigada, igualmente, Fernanda e Nuvem. Vocês são duas pessoas inteligentíssimas, queridas e cooperativas, como eu me senti acolhida nesta mesa. Foi difícil e bonito atravessá-la, mas com as mãos dadas de vocês, o trajeto ficou possível. 4. Pera lá. Vamos lá, Ju. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Eu não sei contar, eu tava emocionada, gente. Eu errei 2 pontos ali, ó, meu Deus. Sobre a história, eu não vi a morte dos nossos personagens chegando, e aquilo, aliado ao desespero dos ciclos, me pegou desprevenida. Foi incrível, parabéns, Guaxa. Desculpa. 5, voltamos ao normal, eu acho. Esse episódio bate nas nossas perdas e na necessidade de continuar. Fiquei pensando que as pessoas amadas que já se foram querem nos ver bem, isso é verdade. E essa ideia acalma meu coração, obrigado. As lágrimas da gravação escorreram agora de novo, assim como ao ouvir o episódio. Cisco nos olhos, saiam daqui. Eu ouvi 2 vezes, antes de mandar para a revisão da Ju, eu ouvi 2 vezes, pelo menos, inteiro. Eu chorei as 2 vezes. Cisco. 6. Agora tá certo. Guaxa ou convidade que estiver lendo. Não, ficou pra mim, convidade. Não me odeio. Mas ainda tenho uma pergunta. E se não houvesse cá? E se não houvesse conversa com o Theo, com os jogadores, como os jogadores entendendo que morreram? Você, Guaxa, tem ideia do que poderia acontecer alternativamente ao final do episódio? Eu não tenho ideia. Como eu falei, estava em branco o final. A aventura foi com 1 hora e pouco. E normalmente, se precisar, a gente vai a 2h30. A gente podia ter ouvido Daniela Mercury várias vezes ainda, até algo diferente a acontecer. Mas se eu precisasse dar um final pro episódio e os jogadores não percebessem nada, o Theo não sairia daquele ciclo ali de autodestruição e não teria cena dele com filhos ou coisa parecida. Eu imagino que seria algo bem ruim. Seria bem ruim pra mim também, então obrigado aos jogadores que me salvaram. Salvaram o episódio sem episódio. Meu Deus, nunca mais vou ouvir esse podcast. E salvaram o Theo, né? Que, como eu falei, embora não tenha nada a ver comigo, ele sou eu. 7. Por fim, para que eu consiga terminar o comentário e sair desse ciclo. Desejo prosperidade e sucesso ao RP Guaxa, eu também. Esse podcast é um fenômeno. E esse episódio está marcado de forma indelével no meu coração. O que é indelével, Ju? Tá marcado... Não vai sair. Tá bom. Não, solúvel, sacanagem. Com carinho, Ju. Obrigado, filho. Obrigado pelo seu comentário. Com 7 pontos. 7 que são 9. Por quê? Porque somos miçangueiros também. Catim. É isso. Ai, meu Deus. Mas Guaxa, assim, obrigada por deixar eu fazer parte desse episódio. Quando eu falo que ele faz parte da minha vida, ele faz mesmo. Porque, sem me expor, não é mesmo? Todo mundo tem os seus lutos. E essa história... Em alguns pontos ela bate muito, assim. Escola técnica, mudança de cidade na mesma época, morte de um amigo. Tipo, fez o check, sabe? Foi muito interessante mesmo. Muito obrigada. Vocês são sensacionais. Como eu falei antes, assim, não existe destino, mas foi destino. Como é que tu continua minha amiga? Eu queria entender isso. Você tá esperando o momento que você vai me encontrar pessoalmente e me matar? É isso? Você tá fingindo? É isso? Tem o seu endereço. Não, mentira, eu não vou fazer nada. É verdade. Tá tudo bem. Vou acelerar minha mudança pra praia, se Deus quiser. Eu tô investindo 4,50 sempre, que é o valor da Mega Sena. Um dia eu vou. É isso aí. Talvez seja hoje tem sorteio, inclusive. Dedos cruzados.
Minha vez de ler o comentário do MetaBXZ. Você sabe o que é um Metabi? Não, Pô, Metabi, tu não sabe o que é um Metabi? eu não sei. Pô, que triste. A Bela saberia. Ai, como eu disse, eu sou uma nerd ruim. É isso mesmo. Tá bom. Olá, Guaxa e a todos. Aí, é tu? Ah, não, sou eu mesma. Ai, gente, eu tô confusa. Eu li você agora. Porra. Eu tô Me fez ler confusa. os 7 pontos da Ju, que são 9. Perdão, eu não tô bem. Vamos lá. MetaBXZ. Olá, Guaxa e a todos. Esse é meu primeiro comentário. Assisto desde o 3º episódio. Gostaria de parabenizar a todos pelo episódio. Adorei relembrar o meu tempo de criança, das brincadeiras, das promessas de amizade eterna. Infelizmente, cobri bem poucas. Vida adulta é assim. Estava escrevendo isso enquanto estava ouvindo, e agora no final pensei: psique humana me assusta. Obrigada pela nostalgia e pelo momento emocionante. Eu que agradeço. Eu queria entender a psique que te assusta. É porque o personagem, a ideia da aventura se passa na psique humana? Ou você tá com medo de mim? Porque eu que criei. Será? Será? Ele dorme pensando em corvos e em guaxinins. É possível. Cidade Guaxinim. Você sabe qual é a origem do nome Cidade Guaxinim? Eu sei, porque você já falou. Ah, tá. Hello! Olá dos Estados Unidos para os residentes do Guaxaverso. Que episódio, minha gente. Eu sempre faço as mesmas piadas, desculpa. Essa é uma das melhores histórias do RP Guaxa, se não a melhor, que já tive o prazer de escutar. O enredo é muito bem amarrado e conduzido com maestria. As emoções dos jogadores pareciam se misturar com a dos personagens, formando uma espécie de fluxo diegético. O que é diegético, gente? Cara, eu acho que é... Não sei, eu vou pesquisar pra não falar besteira. Entre realidade e ficção. Mentira. Tenho certeza que foi tudo atuação, aliás, aproveitando os parênteses, fica também um elogio para a atuação dos jogadores. Por vários momentos, graças à edição fenomenal... Eu ia falar fenomenal por culpa do José Vitor. Graças à edição fenomenal de Danilo Battistini, a narração de Marcelo Agostinho, senti-me escutando uma radionovela, imerso ao ponto de sentir a brisa úmida da ilha e o cheiro de mar. Pô, é isso, é o Danilo. É o Danilo com 2 cocos fazendo o som do cavalo. É assim que eu imagino o Danilo. Sabe os 2 cocos batendo? Socorro. Pode rir, Ju. Eu imagino o Danilo assim em casa, com fone, ele tem na frente 2 cocos e um cavalo, Danilo. É assim que eu imagino o Danilo. E o Danilo vai ouvir isso e provavelmente ele vai jogar no Twitter uma foto dele com 2 cocos que ele realmente tem. Do lado assim da mesa de gravação dele, eu tenho certeza. Voltando deixando os cocos do Danilo de lado, vamos continuar. Eu não tenho maturidade, alguém me salva. Vamos lá, eu tô séria, tá tudo bem. Desculpa, Guaxa, vai. Elogio pra Ju. Destaque pra Juleiva, sempre trazendo uma interpretação natural e com pitadas de deboche na concepção do personagem. A Ju é debochada mesmo. O episódio quase derreteu meu coração de pedra. Obrigado e bye. Tchau dos Estados Unidos. Eu amo essa pessoa. Eu quero descobrir quem é, mas eu amo essa pessoa. Talvez se eu descobrir quem é, eu deixo de amar. Então é bom deixar assim. Não sei, acho que é bom, deboche então. Tá bom. Pelo menos deu de ver que era ironia em alguns pontos, espero. E foi o teu segundo, a tua segunda gravação, então ok, já era debochado desde... Qual foi o primeiro episódio teu? Foi a volta da cigarra. Você era debochada lá? Não, você era tranquila. Eu era. O deboche veio do segundo em diante. Eu acho que você não era debochada lá. Você era a menina do interior boazinha. Será? Eu sou uma defensora da Kelly, né? É verdade. Boa pessoa você não é. Ai, vamos lá. Bom é que a gente... Oh não, ver mais. Foi pra Ju, não ligo. Malandragem. Tanuki. Olá, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate e ouvintinins. Tudo bem com vocês? Eu estive por muito tempo sumido e apenas ouvindo os podcasts sem interagir por conta da faculdade e porque estou organizando a minha mente. Pandemia, eu te odeio. Mas cá estou eu novamente. Não poderia deixar de comentar nesse episódio. Primeiramente, parabéns aos jogadores. A forma que agiram e foram evoluindo na interpretação foi incrível. A trilha sonora e os efeitos estavam maravilhosos. Me colocou imerso na história. E que história! É de uma genialidade imensurável. Quando vi que o episódio tinha nome próprio, eu já me preparei porque sabia que ia vir bucha pela frente. Mas mesmo preparado, não foi o suficiente para me blindar.
Após entender do que se tratava a história, meu coração apertou. Eu sabia que era inevitável aquele fim, com o Theo aceitando a morte dos amigos. No entanto, eu não chorei durante o episódio, mas no momento que mostra 30 anos no futuro, com as 3 crianças, eu levei um soco no peito. Eu estava andando para casa com os olhos cheios de lágrimas, sem saber onde enfiar a cara. E algo que percebi, apertei no ver mais agora, as ações dos personagens bateu com os 5 estágios do luto. Primeiro estágio, negação. Após acordar pela segunda vez, tentaram de tudo para fazer dar certo. Segundo estágio, raiva. Após acordarem pela 4ª vez, tomaram medidas drásticas e agressivas. Terceiro estágio, barganha. Ainda no final da 4ª vez, eles tentaram conversar com o Theo, mas sem sucesso. Quarto estágio, depressão. Início da 5ª vez, todos tristes discutindo como iam lidar com aquilo. Quinto estágio, aceitação. A carta. Por fim, é isso. Parabéns, Guaxa, por mais um ano de vida, por esse podcast maravilhoso e que venham muitos mais pela frente. Abraço forte. Sobre os 5 estágios do luto, então, não existe destino. Mas foi. Porque não foi nada disso, foi planejado. Porra, o dia que eu for tentar vender esse episódio pra um produtor fazer um filme, eu vou botar os 5 estágios do luto. Tanuki mandou muito bem. Mandou muito bem. Tanuki é um guaxinim, comum no Japão. Como mão pelada e não um zorrilho. Lembrei porque que eu te odeio. Ivan Rabelo. Eu te adoro, Ivan Rabelo. Oi, Guaxa, convidado, ouvintes e chat. Só tem uma coisa pra dizer desse episódio. S2. Obrigado pelo seu comentário, Ivan. Pode ir, Ju. Nossa, que sacanagem. Jonatas Piaia. Saudações, pessoal. Nossa, como eu senti esse episódio. Durante todo o meu ensino médio, tive amigos muito próximos também. E no final, fomos separados pela vida. Cada um está morando em um estado diferente. Alguns em outro continente. Tenho a foto do nosso último dia juntos. Eles foram me levar no aeroporto. Graças a Deus estão todos vivos. Mesmo assim, nossa amizade dá saudade. Obrigada, Guaxa, jogadores, editor e todo mundo envolvido, por essa oportunidade de lembrar e refletir sobre aqueles momentos tão importantes. Desejo do fundo do coração que todo mundo tenha a oportunidade de formar laços preciosos como esse. E se você não sabe por onde começar, recomendo a Taverna do Guaxinim. Obrigado pelo comentário. Perfeito. Jonatas Piaia. Eu gosto de falar Piaia. Piaia é um nome legal. Piaia. Piaia. Provavelmente eu tô falando errado, mas Piaia é muito... Parece nome de sei lá, coisa doce de comer. Tá, eu não... Eu pensei... Desculpa, Jonatas, mas foi Eu pensei na em cabeça. Fortaia, mas não. Fortaia. Melhor não. Ok. Agora, uma coisa que é perigosa é o Fernando Lobo. Ele coloca: Olá, Guaxa e convidado, que é a Jô. Que lindo episódio. Despedidas emocionantes sempre me fazem cortar cebolas. Foi tão bom que só tenho uma pergunta a fazer. Se o jogador decidisse não pegar o ônibus e ficar com o Theo, o que aconteceria? Um abraço forte e volto logo. E estava previsto nas minhas anotações iniciais. Eles, ao final do dia, os pais iam fazer de tudo para jogar eles no ônibus. E de alguma forma, se eles conseguissem, eles iam dormir e acordar no mesmo dia. O ciclo continuaria. Eles estariam presos naquele dia. Talvez, sei lá, o Theo daria uma ideia diferente no dia seguinte, uma brincadeira diferente, mas o ciclo ele ia se repetir. Entendido. Eu acho que isso ia piorar pro Theo, porque ele ia ver que aquela loucura dele de temos que sabe, vamos continuar junto, funcionava. A longo prazo, acho que não seria uma coisa boa pra ele. Ficar preso não é, né? É. Vamos lá. Próximo comentário é da Aiwa Kika. Criatura do céu, Guaxa. Muitos sentimentos misturados. Só queria dizer que episódios como esse e o Quando Você Morre sempre me fazem pensar no jogo To The Moon. Fazem a gente sentir, refletir e reminiscer. Obrigado, assim, faz muito tempo que eu joguei To The Moon, eu acho que eu tenho uma ideia sem dar spoiler, é um jogo muito bacana, se vocês quiserem procurar. O jogo simples foi feito naquele RPG Maker, né? E... obrigado, assim... Podia ter feito esse comentário mais pra baixo pra sempre ler? Podia. Mas... como eu falei, tem mais um episódio assim, mas... Ele não vai pegar todo mundo porque ele é muito específico e pessoas vão me odiar. É isso que eu vou dizer sobre Ele não é sobre um tema tão universal. Ele é sobre um tema universal, mas a minha opinião sobre esse tema ela é diferente da imensa maioria das pessoas. Certo, Chu?
Ok. O Guaxa tá contando tanta fofoca pela metade que, né, é isso. É pra fazer as pessoas ouvirem, pelo menos até o mês 7 eu tô garantindo, pessoal. É isso aí. Fiquem. O próximo comentário é da maravilhosa Marceles Rey. Ela coloca: boa noite, Guaxa, convidado, chat e ouvinte ninhos. Boa noite, querido. Comecei a ouvir esse episódio na quinta noite e já achei que ia ser um episódio difícil pra mim. Só na introdução, quando o mestre disse que seria sobre algo sensível, tive que sair para ouvir em alguma noite que eu pudesse ficar acordado até mais tarde, para poder sentir e me recompor, porque tive certeza que seria mesmo. Esses temas sempre me tocam mais, assim como a falta de Michelle. Eu gosto muito desse episódio, que até agora era o episódio que eu mais tinha chorado entre todos os episódios. Que interessante, assim, bacana esse episódio, assim, desculpa ter feito chorar, mas é um episódio que eu gosto bastante. Eu queria ter feito ele diferente em alguns pontos, tipo as regras no início ali da queimada. Nesse episódio a queimada tá melhor representada do que naquele episódio, por exemplo, e talvez também tenha a ver, tu chora quando tem episódio com queimadas, talvez isso também. Mas descontinuar, desculpa, eu tô falando bobagem, Marcelo. É a primeira vez que eu vi, e a primeira vez que eu vi doeu bastante, desculpa. E bom, quando voltei para ouvir Theo com o tempo, que eu fosse precisar para me recompor depois de, por minha conta, risco e confiança nesse projeto. E valeu a pena. Mesmo eu já começando a chorar nos primeiros minutos, nunca me decepciono. E falar em chorar, chorei demais. Ainda bem que o final pegou os caquinhos do meu coração e colou. E a música do Danilo veio trazendo reforço para esse concerto. Os biscoitos que vou... De novo. Os biscoitos que eu vou deixar aqui hoje são especiais. Aí tem um emoji do cookiezinho. Primeiro, parabéns pelo episódio maravilhoso, como sempre. Obrigado. Dos jogadores que foram magníficos. E ao editor que fez tudo, como a música no final, que foi como um abraço quentinho de conforto depois dos litros de lágrimas que derramei. E claro, a você que sempre cria histórias incríveis, qualquer que seja o tema, e as gotas de chocolate para dar aquele toque especial aos biscoitinhos. São os parabéns pelo teu aniversário. Muito obrigado. Muita felicidade, saúde, paz e sucesso na sua vida, que você cumpra todos os seus objetivos que tiver para mais esse ano. Obrigado mesmo. Desculpa por haver mais. Podia ser pra Ju. Juro que acabei por aqui. Um abraço em todos os que eu falei ali na primeira linha desse comentário. Até mais, querida. Muito obrigado pelo seu comentário. Até, Marcele. O próximo comentário é do Capone Gang Dante. Que nome de gangster, gostei. Desculpe o comentário. Boa noite, Guaxa, convidadinim e a todos os guaxamaníacos. Esse episódio me pegou desprevenido com a temática estilo Dia da Marmota. E aí, final me fazendo suar pelos olhos. Você foi magnífico nessa obra. Os jogadores foram impecáveis e passaram toda a emoção que me fez ter mais empatia com a história. E o editor também está de parabéns. Fez me sentir realmente imersivo na história. Por enquanto é isso, deixo um pacote de bolacha... Bolacha 7? O que é bolacha 7 capa? Eu não sei, você sabe, Guaxa? Bolacha 7 capa. Não sei. É tipo folhadinho, tipo 1000 folhas, eu acho. Ah, gostoso. Ele deixou esse pacote pra você e continue com sua mente brilhante. Valeu. Muito fofo, Capone. Quero bolacha. Próximo comentário, muito obrigado de novo. Eu tava vendo outra coisa. Tem Jumozinha no feed do Missangas. Hoje ainda, se tudo der certo. A hora que acabar aqui eu ponho. Lili Lopes comenta. Lili Lopes, acho que é a primeira vez também. Sim, ela escreveu isso. Oi, primeira vez que comento aqui. Conheci o podcast em fevereiro desse ano e finalmente estou em dia com... Caramba, menina, tu voou. Tá em dia com a RP Guaxa. Emoji de coração. Episódio sensacional, sem comentários. Obrigado, Guaxa, por deixar nossos dias mais alegres. Eu não acho que Theo deixou teu dia mais alegre, mas muito obrigado, querida. Muito obrigado pelo seu comentário. Fico muito feliz de ter alcançado Alcançou nessa época que a gente tem episódio semanal, para te manter ainda um pouco mal acostumada, mas depois volta a ser quinzenal e vai assim até final do ano. A não ser que tenha um derramamento de refrigerante de novo, né? Pode acontecer. Isso. Marcas apareçam. Pode. Estamos aí. Por favor. Warner, tô tentando com a Warner. O próximo comentário é do Gabriel o Porteiro. Boa noite, senhor Guaxinim, convidade, chat, ouvintes e todes. O senhor já reparou que é responsável por gerar emprego diretamente e indiretamente para várias pessoas? Começando pelo editor, que tanto Danilo como Zorzal estão merecendo aumento. Tudo que envolve a marca Fanta e, novamente,
a indústria de lenço de papel. Agora pensamentos soltos sobre o episódio. Chorei no fim do episódio a primeira vez por ser padrinho. Aí penso, quando ouvir pelo Spotify, não irei chorar por já saber o fim. Mas quando ouvir novamente, chorei do início ao fim. Quando ouvi os planos, sonhos e objetivos de cada adolescente tinha. Ainda bem que escuto sozinho aqui na portaria. Vivi meu primeiro luto em dezembro de 1999, véspera de Natal. Minha família viveu esse luto durante anos, mas vida que segue. Fui uma criança que viveu muitas últimas brincadeiras. Morei em algumas cidades e retornei a outras, por motivos de saúde. E posso afirmar que o reencontro não é tão incrível, a amizade não é a mesma. E a vida segue, pensamentos mudam, vivemos experiências diferentes. Porém, depois da rede social, WhatsApp e outros, manter aquele amiguinho de escola ficou muito mais fácil. Amigos de infância e adolescência mesmo tenho ao dois. E vocês, quantas amizades sobreviveram à separação do ensino médio? Nenhuma. Bom, eu casei com um amigo do ensino médio, então eu acho que vale. E o resto? Daí eu vou me complicar. Mas não. Tá bom. Mas não mantenho contato próximo, não. Porque a primeira vez que eles entram no quarto, tem equipamento hospitalar. Não entendi essa parte. As lágrimas no nariz escorrendo não me ajudaram muito. Por quê? Provavelmente, assim, o Theo, a primeira reação dele com a perda, ele também precisou ser hospitalizado. Ok. Novamente, parabéns aos envolvidos pela arte. Boa noite e até a próxima semana. Até a próxima. Até. Muito obrigado pelo comentário. Assim. bem forte. Juan Montanaro. Ei, olá a todos. Eu tinha escrito comentários gigantes sobre o episódio, citando o jogo 12 minutos. A importância de ter maturidade ou desenvolvê-la. 12 minutos eu não joguei, mas eu vi ele completo no canal Jovem Nerd. Para lidar com as injustiças que a vida coloca. E achei o final terrível. Aqui registrado. Pagaram o William Dafoe e aquele final, assim... ok, não, quer dizer, julgo sim. Para lidar com as injustiças que a vida coloca na nossa frente. Mas li de novo, li os comentários que já estão aqui e, sei lá, apaguei o arquivo e decidi escrever tudo no improviso. Olha, foi um episódio incrível, a interpretação dos jogadores estava digna de um Oscar. A edição impecável e o roteiro, entre aspas. Meu Deus, Guaxa, a história e a narrativa estavam incríveis. Tive tantos sentimentos diferentes, vários bons, vários ruins e caramba. Feliz aniversário, Guaxa. Tudo de bom. Obrigado, muito obrigado, Juan, muito obrigado pelo seu comentário. Teve, assim... Eu fico curioso de saber qual era o teu comentário completo, né? Porque eu conheço o jogo, né, que tu ia trazer. Que é um jogo de looping também, mas é um... Tu jogou esse jogo, Ju? Não. Ele é basicamente... Tu tem 12 minutos, né? Um cara chega em casa e ele tem a noite ali com a esposa dele. Vai ser uma comemoraçãozinha. Ela tem um segredo na verdade, uma surpresa pra contar. Aí chega um cara e se tudo der errado, ele mata vocês dois. Só que daí tu começa de novo aquele dia e tu tem que entender porque aquele cara tá chegando. Tem coisas a resolver, tem segredos dentro. É uma casa assim só. Sala, armário, banheiro, quarto. E tem coisas escondidas, tem que resolver. Tu pode... tem finais diferentes, né? Pra acabar com o loop. E eu fiquei curioso, mas ok, eu entendo. Você preferir com o seu coração. E sou muito agradecido por isso. Ele termina ali, observação, escuto tudo pelo Spotify. E o RP Guaxa tem 5 estrelas antes mesmo delas existirem nos céus. Muito obrigado, querido. E se você escuta pelo Spotify ou em algum lugar que dá para dar estrelas, dê muitas estrelas. Eu só queria fazer um comentário a respeito do comentário do Juan, rapidinho, que as pessoas estão falando, nossa, que atuação legal. Gente, ali era a gente, tipo, nossa, parece que vocês estão chorando. A gente tava chorando, não tava. Não era interpretação, não. E continuaram falando comigo depois, eu não entendi. Vamos lá. Comentário da Thaís Leandra. Boa existência aos mamíferos e passeriformes do Guaxaverso. As questões que eu tinha para comentar a respeito do episódio, vi que já comentaram. Então, para não ficar repetitivo, quero só dizer que voltei a ser madrinha essa semana. Yay! Bem-vinda de volta, Thaís Leandra. Agora já volto a comentar nos posts.
Mesmo sabendo que não precisa ser madrinha pra comentar, não precisa mesmo. Mas é tipo quando você fica devendo na padaria e mesmo sabendo que a rua é pública, fica com vergonha de passar na porta, sabe? Sei. Bobiça. É bem específico, mas sei. Vou começar a minha sexta maratona de RP Guaxa. E queria agradecer a existência não apenas do Guaxa, mas de todas as pessoas que acompanham o projeto, sendo apoiadores ou não, e desejar o bem a todas as nossas famílias. Ninguém é substituível. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado pelo seu comentário maravilhoso e por deixar o caderninho com o seu Manuel em dia. Maravilhoso. É maravilhoso, assim. Obrigado pelo seu comentário mesmo. De novo, a pessoa não precisa ser madrinho ou padrinho pra comentar que a gente ama todo mundo igual. Alguns mais do que outros, mas a gente ama todo mundo igual. Se falar em gambá, ama menos. Não recomendo. Ranço. Próximo comentário é um comentário maravilhoso do Ricardo Santos. Ele coloca: acho que é o terceiro comentário. Jogadores choraram, editor chorou, mestre chorou, eu chorei. Obra de arte, sim. Ponto de exclamação, exclamação, exclamação. Obrigado, Ricardo. Maravilhoso, Ricardo. O próximo comentário é do Nathan José Mafra. Olá, pessoas! Fico feliz em ouvir um episódio sobre o luto complicado, um assunto muito ignorado na sociedade. Parabéns para todos os envolvidos, em especial para o editor. Mandou muito bem. Obrigado, e uma carinha feliz. Obrigada, Nathan. Obrigado. Ju, tem muito comentário ainda, tô apavorado. Tô bem, vamos lá. Já se arrependeu de estar aqui ainda não? Depois que a gente gravou os outros Guaxaverso lá no calor de dezembro, eu tô na paz. É verdade. Tô muito na paz. É verdade. Tu tá bravo que eu passei meia hora falando bobagem antes de começar a gravar? Não, eu tenho água, eu tô feliz, tá tudo bem. Tá. A minha água Eu acabou. gosto de fofoca. Ah, tá. Ok. Próximo comentário é do Todê desistindo. Não desista, querido. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Ele botou pesado. Eu ou o episódio? Fica a dúvida. Mas um episódio difícil de não chorar. Um episódio para lembrar que só porque tem crianças não significa que será leve. É isso aí, Guaxaclã. Valeu, pessoal. Valeu, Guaxa. Valeu, Guaxonvidade. Vou encerrar o dia em posição fetal. Edith, feliz aniversário, dias atrasado, Guaxa. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário e pelo feliz aniversário. O próximo comentário eu tô com medo de ler. É o comentário do Corvo. Salve, mestre Guaxinim e demais mamíferos. Tudo bem? Vai indo. Posso garantir que esse episódio não tem uma pena minha sequer, pois nada que eu fizesse conseguiria tratar de um tema tão difícil, mexer com tantas emoções das pessoas e ainda deixar uma mensagem positiva no final. Parabéns aos jogadores e ao editor, que ajudaram a dar vida a esse excelente episódio. Um grande biscoito em formato de corvo para cada um. É pra ficar feliz ou triste, eu tô na dúvida, tenho medo. Eu vou deixar o meu biscoito de corvo contigo. Eu sou gulosa, eu vou comer. A cada um dos envolvidos, um grande abraço penoso do Corvo, que precisava dessa mensagem final mais do que gostaria de admitir. E até a próxima. Obrigado, Corvo. Não sei o que esperar disso. Tem que ler com respeito, né? Dá medo. Próximo comentário é do Léo Soares. Ele coloca: fala, Guaxa. Nem com você me preparando no Twitter pra esse soco no estômago, eu consegui estar pronto pra isso. O episódio me pegou já na introdução, pois, como você mesmo disse, é algo que afeta ou afetou todo mundo. Enfim, eu não tenho questionamentos, só mesmo agradecimentos, não só pelos episódios, mas pelo carinho e pela atenção nas redes sociais. Tanto sua quanto da equipe que administra o Instagram, eles são maravilhosos. Ainda estou no episódio 70, mas já virei padrinho, então a gente se fala. Parabéns a todos. Ele pulou o episódio, ele perguntou se podia ouvir o 106, eu falei, pode, mas é um soco. E foi. Com aviso, um soco com aviso. O próximo comentário é do Rodrigo Basso. Olá, Guaxa, convidade, Guaxate e ouvintinins. Fiz certo? Espero que sim, pois é meu primeiro comentário. Fez certo, quer dizer, errou em seu primeiro comentário, mas acertou os termos. Conheci o RP Guaxa há alguns meses, e somente agora consegui ouvir todos para comentar. E que episódio! Gostei bastante que essa é uma história sem conexões com o Guaxaverso. Tá, sei que ele nem existe, hahaha. No começo, vi muita gente na taberna falando que era pesado e demorei pra ouvir. Vou te contar que nem estava achando tanto assim, até chegar no final. Ali me quebrou, e deve ter quebrado todo mundo. Parabéns a todas as pessoas envolvidas. Como você já disse, o RP Guaxa não é um podcast de RPG. É um podcast sobre contar histórias e faz isso muito bem. Obrigado. Eu que agradeço, querido. Ainda mais um especialista comentário desse, sim. Muito, muito obrigado mesmo.
próximo comentário é do filho do Guaxinim Galáctico. Olá, Guaxa e Guaxfera. Estou de volta aí. Que episódio, meus amigos. Eu não tenho como te levar a sério, filho do Guaxinim Galáctico. Acho muito errado esse negócio de fazer o proletariado brasileiro chorar no transporte público. Mas como foi você, Guaxa, eu permito. Obrigado. Não deixe teu pai ficar chateado comigo. Vamos conversar um pouco sobre o médico deste episódio. Ele era o mesmo que cuidou da nossa Billy the Kid? Talvez seja o mesmo padrinho, porque... Não, acho que não. Acho que nem isso. Não, ele era um médico bem específico daquele caso ali. Não há Guaxaverso nesse episódio. Em nenhum, por sinal. Meu referenciômetro do Guaxaverso não captou muitas referências a outros episódios. Espero que todos fiquem bem e procurem ajuda profissional caso pensem em fazer alguma coisa parecida. Não, de novo. Caso pensem em fazer alguma coisa precipitada, provavelmente. Alguma coisa precipitada. Parabéns pelo episódio maravilhoso e emocionante aos jogadores, ao editor, ao mestre e, por que não, a todos os padrinhos que contribuíram com esse trabalho excepcional. É verdade. Teve os padrinhos que fizeram as vozes dos NPCs, né, gente? Ainda não sou padrinho da RP Guaxa, mas estou trabalhando para poder fazer parte da taberna e poder cantar como o bardo que sou na vida real. Mais um abraço, saúde e sucesso. Fim do spoiler. Então é alguém que não é da taberna. Quer dizer, ele pode ter jogado essa só pra criar uma distração e eu achar que não é alguém da taberna. Eu não sei. Ele e o Corvo estão assim, ó, mancomunados. A gente tem que investigar. Eu tenho que pegar o IP dos dois e ver se não é a mesma pessoa. Maravilhoso. O próximo comentário é do Gabriel Balardino. Eu tentei imitar o Guaxa no Balardino. Isso é ridículo, desculpa. Olá, Guaxa. Mas eu falo diferente? Tu fala um balardino alongado que fica legal. Eu gosto quando tu fala balardino. Eu não saberia... Gabriel Balardino, eu não saberia fazer. Assim, se eu faço é automático. Mas é bom. É musical. Olá, Guaxa. Olá, Guaxonvidade, ouvintinins e Guaxate. Um salve especial para mais um episódio maravilhoso e um feliz aniversário pro grande Guaxinim Galáctico. Eu não ando muito bem. Então só vim aqui dizer que cada parte desse episódio me emocionou. A história, como cada jogador agiu, e a edição, que fez as cenas ainda mais impactantes. Não teve como segurar as lágrimas e me vi em choro várias vezes. Num país que ainda se recusa a viver o luto. Seu episódio é uma forma de reconhecermos que não podemos viver na mentira. Que é preciso encarar e reconhecer o que aconteceu. Fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade e digo que amo muito essa taberna. Eu também amo essa taberna, Gabriel. Você é muito talentoso e tem uma sensibilidade tocante, mas vai muito além disso. Guaxa, você é uma pessoa maravilhosa e seu carisma é a chave. Vamos abrir a porta e bombar para o mundo. Um grande abraço e beijos para todos que apreciam esse belíssimo projeto. Nele eu conheci muitas pessoas que considero amigas e que gostaria de dar muito mais atenção do que tenho conseguido. Que fiquemos bem e sobrevivemos. Por todas aquelas pessoas que não estão mais aqui conosco. Como diz aquele anime que amamos, herdemos a vontade e determinação delas e mudemos nosso mundo. Um abraço, Gabriel, e eu não sei qual é o anime. Eu e o Gabriel é sempre um One Piece. Tá bom. Vou ver mais, Onix. Vamos lá. Pelo menos você sabe numerar direitinho. Ao contrário de certas pessoas. Miçangas. Qual é o bordão do Miçangas, Guaxa? Onix DF. Olá, Guaxa. Convidado. Guaxete. Não, Guaxate. Não é Guaxete. Embora esteja Guaxete aqui. E Guaxomunidade. Mandando um comentário no último dia. Não, antes teve uma semana a mais. Espero que dê tempo. Deu tempo. Já beberam água? Acabei com... Quanto tem aqui? Com meio litro. Hidratação. Arrumar a postura? Não. Porque o braço do microfone é curto e a cadeira é uma bosta. Eu preciso de uma cadeira nova, gente. Assim não é que eu gosto. Vamos lá. Esse episódio me quebrou muito. Fiquei chorando por horas. Mas também fiquei reflexivo, em especial com o dilema como ajudar o Theo. Vou deixar aqui 3 dicas para quem for tentar ajudar alguém com alguma psicopatologia, depressão, ansiedade, bipolaridade, idealização suicida, dependência química, fobia, esquizofrenia, demência, etc. 1. Validação do sentimento. Instintivamente, quando vemos alguém em sofrimento, vem as frases: não fala assim, vai ficar tudo bem. Ou pior, você não pode pensar nisso. Isso não ajuda em nada e gera culpa em relação ao que está sentindo. É importante entender que cada um sente o que precisa sentir e poder falar sobre esse sentimento sem julgamentos,
já é um grande passo para a melhora do quadro. Isso, porra, eu sou um imbecil que fala isso às vezes. Não, vai dar certo, calma. É bom saber. Então, validação do sentimento. 2. Inclua a pessoa na conversa. Durante o jogo, os jogadores tentaram descobrir como salvar o Theo sem que o Theo descobrisse. Isso só deixa o processo mais longo e ineficaz. Se está preocupado com um ente querido, fale diretamente com a pessoa. Fale o nome da psicopatologia e veja quais as opiniões dele sobre o assunto e quais possíveis tratamentos ela está disposta a fazer no momento. 3. Procure ajuda profissional. Você é capaz de ajudar até um ponto. Existem pessoas capacitadas a ajudar você. Você não está sozinho. E procure seu autocuidado também. É muito comum e perigoso o adoecimento do cuidador. Infelizmente, mesmo com a melhor das intenções, às vezes não será possível salvar a pessoa. Mas guarde com carinho todos os momentos bons que teve com essa pessoa. Com certeza ela teve uma vida mais feliz por ter você por perto. Muito obrigado pelo comentário, extremamente necessário, Onyx. Isso de validação do sentimento é algo que eu tenho que trabalhar muito. É engraçado que por eu ter assim, hoje em dia, minha carga horária de trabalho aumentou, são 3 podcasts diferentes, é um monte de coisa. Eu, infelizmente, não tenho mais o tempo que eu tinha para dedicar. E o número de ouvintes aumentou também, né, gente? Mas, porra, eu lembro que quando, sei lá, no começo do Missanga, a gente ouvia: eu tava em depressão e vocês me ajudaram e tal. E isso dava uma sensação de: nossa, a gente tá ajudando. Nossa, se precisar conversar com alguém, vem conversar com a gente e tal. E, porra, nada substitui assim, óbvio, conversa com pessoas, mas nada substitui o auxílio profissional, né? Tipo, pra muita gente podcast pode servir para ajudar como válvula de escape, como ajuda para mim estar gravando a resolver alguns problemas que eu tenho, mas eu sei, e preciso aceitar isso também, que nada substitui um profissional. Então, qualquer sinal de perigo, né, gente, procure um profissional. E se você conhece uma pessoa, além de seguir esses passos, de ajudar, incentivar ela a procurar alguém que realmente entenda do que está acontecendo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu comentário, Onyx. Super pertinente. O próximo comentário é da Sereia Amiga. Olá, querido Guaxa. Feliz aniversário. E um coraçãozinho. Que lindo esse episódio. Parabéns a você e parabéns aos jogadores. A gente sente a dor dos personagens, a agonia deles, o desespero e o cansaço. E mesmo assim, a determinação contínua deles. A carta ao final foi realmente muito linda e tocante. No mais, ótimo episódio, daqueles que tocam profundamente no coração. Oi. Muito obrigado, Sereia, muito obrigado pelo seu comentário. E é tudo que a gente já falou, né? A carta e obrigado mesmo. Muito bom. Próximo comentário do Felipe Augusto de Oliveira. Bom dia, Guaxa e Guaxomunidade. Episódio incrível, mas agora eu vou colocar O Canto da Cidade na lista piores músicas. Porra, desculpa, Daniela Merkel, é pé da Juliana. Na lista, piores músicas para se colocar de despertador. Junto com a I Got You Baby do Feitiço do Tempo. Eu amo o filme Feitiço do Tempo. Mas é bem uma teoria. Não é bem uma teoria, mas na minha cabeça os episódios de escola, como Futuro de John Lucas e A Falda de Michelle, se passam na mesma linha. Eles podem, e isso que é o legal. Quer dizer, os outros nem tanto, né? Eles são mais... A Falda de Michelle já é mais fechada como esse, mas podem, não tem problema nisso. E obrigado pelo seu comentário. Por muito tempo, uma música de despertador pra mim foi I Feel Good, do James Brown, porque eu acordava muito desanimado e eu pensei, porra, se eu botar uma música muito animada, eu vou acordar animado. E hoje eu continuo acordando desanimado e odeio James Brown. Eu já cometi o erro também de botar uma música que eu gostava muito na versão ao vivo como despertador. E o primeiro momento da música é um grito do vocalista. Então eu acordava assustada, foi horrível, nunca mais. Não recomendo. O próximo comentário é do Lennon Biancato Runke. Li certo? Não sei. Caramba, Guaxa, que episódio foda. Só pelos comentários da galera, dá pra ver o impacto que ele gerou e como você conseguiu captar o sofrimento de quem tem dificuldade em deixar alguém ir. Um beijo no seu coração e de todos aqui. Um beijo, Lennon. Né? Como é que será que eu consegui captar, sem nunca ter passado por isso, sobre pessoas que têm problemas em deixar ir, né? Que coincidência, né? Eita. Um beijão, Leandro. Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é do Rodrigo Alves. Ele coloca: Olá, Guaxa e Guaxa ouvinte.
Caramba, esse episódio terminou pesado, é verdade. Acabei de ouvir em lágrimas. Parabéns para todos. Muito obrigado, querido. E parabéns pelo seu comentário cotinho, porque já são... a gente começou 8h30, 2h30? Não. Né? Ai, tu já viu que eu não sei numerar parágrafo? Tá pedindo pra eu contar a hora agora? Deixa eu ver aqui. Sei lá, continua. 2h30, acho que é. E tem um aviso que chegou comentário novo lá em cima. Eu ia xingar a pessoa depois, mas ok, vai lá. Próximo comentário é do Peregrino Werner. Aff, esse episódio precisa de um aviso de gatilho. Chorei horrores na despedida do Theo. Eu botei um aviso de gatilho, tu pulou. Tu pulou, fala pra mim, tu pula a abertura. É isso, Peregrino, conta pra mim. Tu pula a abertura, bem feito, Peregrino. Bem feito. Mas se veio comentar é porque gostou, né? Então, é isso aí. Olha só, o episódio o episódio A Voz da Garotinha tem um aviso no começo. Sai mês 7, acho. O próximo comentário é do Eastmaker 0. Olá, Mestre Guaxa, e olá a todos que passaram por aqui. Imagino que essa não vá para o Guaxaverso. Então, se eu ignorar, tu não vai ficar chateado? Mas já chegamos até aqui, né? Mas gostaria de deixar registrado parabéns por criar e compartilhar mais uma obra que consegue ser sensível e sim uma obra de arte, como disse. Imagino que não seja qualquer que consiga jogar algo assim. É verdade. E eu perguntei para os jogadores, embora eu não podia dar muitos detalhes, eu dei muita sorte que eles não me odeiam. Pelo contrário, eles ficaram felizes. Olha só que louco, eles ficaram felizes. Que tem a percepção e a sensibilidade para entender a história. Você reuniu jogadores que foram incríveis, é verdade. E a edição do Danilo deixou tudo igualmente bonito. Parabéns, pessoas. Apesar do tema, eu dei risadas nessa parte. Personagens acordando para reviver o dia pela 3ª, 4ª, 5ª vez. Não aguento mais. Daniela Mercury no rádio. A cor dessa cidade sou eu. Ô, Guaxa. Eu adorei essa cantoria de Daniela Mercury, amo Daniela. O próximo comentário é do Franco Fransanito Wolf. Aliás, Franco Frassanito Wolf. Acho que é isso. Olá, Guaxa, Guaxate, Guaxa ouvintes, Guaxa convidade, Guaxa clã, Guaxofens e Guaxaiada. Tudo bem? Eu já falei... Depois de 2h30, eu tô meio torto aqui, mas tá tudo bem. Eu já falei em outro comentário que falar de luto me pega forte. Luto é uma coisa curiosa e cada pessoa tem sua própria forma de lidar. Eu, particularmente, prefiro ficar sozinho. Vou quebrar um pouco o monte de comentários emocionantes aqui, certo? Eu ouvi este episódio enquanto puxava ferro na academia e chorei feito um bebê enquanto fazia supino. É isso. Imaginem um homem de 1,90 de altura em uma academia chorando, com fones de ouvido enquanto levantava peso. Emocionado, né? As pessoas passando, olhando pra ele pensando, deve ter ido no rodízio à noite. Deve estar pesado, né? O supino tá complicado. É. Esse episódio teve alguma inspiração no anime Anohana? Nunca Conhece? vi. Se não, assista e prepare pra chorar até desidratar. Eu chorei com bem bobinho, que é Kotaro Vai Morar Sozinho, na Netflix. Recomendo. É agridoce. Ok. É a história de menino de 4 ou 5 anos que, por motivo X, ele vai morar sozinho. Ai, isso. meu Deus. Ai, meu Deus. Lenços. Tipo, ele é fofinho, ele é engraçadinho, e daí às vezes ele faz um comentário sobre a mãe dele e tu, puta merda. É bem Empresas de lenços, patrocinem o Guaxa. Gabriel tava certo. Então, você vai ter uma relação diferente com lenços se tu vê o Kotaro Vai Morar Sozinho. Socorro. Cara, pessoas que já viram o Kotaro Vai Morar Sozinho. Porra, o lenço é pesado, gente. Pelo amor de Deus. Um forte abraço e parabéns por essa história linda contada, junto com essas vozes incríveis que escolheu para este episódio. Não. O Franco, É verdade. muito obrigada. Olha só, tem um comentário que surgiu há 6 minutos. Vamos lá. É alguém que não tava no chat, então não veio de sacanagem. Então eu vou ler. Mika Shinin, tá? Talvez seja alguém de sacanagem. Porque ela é Shinin e é parente, é isso mesmo? Mika Shinin, essa foto é de verdade? Ou é a pessoa? Eu tô confusa. Tá, é alguém, não foi criado agora, é alguém que já existe. Fizemos os ressaio aqui rapidinho. Olá, Guaxa, finalmente cheguei nos atuais. KKK. Vim correndo deixar um comentário, deixando a minha aqui registrado, a minha marca, KKK. Encontrei o RP Guaxa aleatoriamente no Spotify, em fevereiro. Cara, que maravilhoso.
Mica, porra, te amo. Mica, maravilhosa. As pessoas me encontram pelo Spotify. Você é um ouvinte novo. Você estourou a bolha. Olha que legal. Tô feliz. Vamos lá. Encontrei o RP Guacha aleatoriamente no Spotify em fevereiro. E maratonei sem parar. E agora tô aqui feliz por ter ouvido vários. Mais triste. Por ter que esperar novos capítulos. Não, por causa do tempo. KKKKK. Mas, né, é sobre o episódio. Meu Deus, que episódio perfeito. Eu chorei no trabalho ouvindo aquele final. Enfim, biscoito a todos os envolvidos. Olha só, Mica, tu fez comentário e a gente estava aqui na twitch.tv/rpguacha lendo os comentários ao vivo. Então, o seu comentário entrou, foi há 7 minutos atrás que você deixou. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado a Ju, que tá aqui. Muito obrigado a quem tá aqui no chat com a gente. E Ju, como é que as pessoas te acham na internet? As pessoas não me acham na internet, mas no Instagram eu sou @guachete. E é isso aí. Quando é que você vai aparecer de novo no episódio? Não sei. Você que tem esse poder, Guaxinim. Eu não Tu tá tenho. no episódio da voz da garotinha, falei dele hoje em dia. Mas tu disseste também que não sabes quando ele vai sair exatamente. Então, olha só. Ah, mas é depois do Glória, não sei. Eu achei que eu ia estar no Missangas hoje e não. Vai estar no Missangas. Ele atrasou. Acontece, atrasou. Acontece, então. A gente não tem controle. As coisas. O que eu posso dizer? Os episódios saem quando eles têm que sair, né? Como você fala. O RPG tem canecas, tem lojas parceiras. Dê uma conferida no post. Lembre que teremos o Guaxa Day, ou seja, mesas de RPG pro pessoal jogar mesmo que não é padrinho. Eu não sei se quando sair esse episódio ainda vai ter vaga, mas dá uma olhada lá porque tá vindo. E, já que falei lá no início dos padrinhos, quero agradecer agora os novos padrinhos, que são eles: Robson Pereira Elmer, Rafael Ferreira da Silva, Fabrício Custódio, Ricardo Correia, André Bofim Ferreira, Maria Carolina Bernardino Carvalho, Thaís Leandra Ferão de Lima, Maurício Moura Costa, Luiz Vitor Santos de Souza, Renan Lucena, Leonardo Almeida Soares, Antônio Carlos Falcão Petri, Marcos Nascimento, Gabriel Moro, Lucas dos Santos Abreu, Marcos Rodolfo Sonechen, Eric Bezerra Borba, Henrique, só Henrique ele botou de nome, Antônio J.R. de Campos, André Lopes, Rebeca Serra, Rodrigo Fischer Silveira de Souza, Rafael Vieira Alexandre, Lucas Santos Souza, João L.D. Dantas, Lupin, entre parênteses, Lupinho, e Eric, só Eric. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto, muito obrigado a vocês que apoiam esse projeto, muito obrigado a você que não pode apoiar, mas segue a gente nas redes sociais, tá sempre lá curtindo, sempre compartilhando o conteúdo, interagindo, ou pelo menos muito obrigado a você que não faz nada disso, mas dá o seu download, escuta sempre e guarda no seu coração. Sabe que o RP Guacha só existe porque existem pessoas como vocês. Sabe que o Guaxaverso só existe? Bem, o Guaxaverso nem existe. Vocês sabem que eu vou precisar usar esse ônibus pra sair hoje. E se furar o pneu, como é que eu faço? A minha mãe vai ficar muito chateada que ela já pagou o preço da passagem. Bom, a minha escola fretou um motorista pra vir me buscar. Não, todo mundo vai no mesmo ônibus, tá? Droga. Pode refazer isso. A cidade é pequena, não tem como fazer isso. Ah, ok. A cidade não tem aluno pra preencher uma turma de ensino fundamental? Vai vir um ônibus te buscar? Não. Faz sentido. Ok, então não vou falar nada. Corta tudo isso, editor. Ele precisa de vocês. E tudo fica branco de novo. Depois escuridão. Depois uma voz poderosa lá no fundo diz: a cor dessa cidade sou eu. Tudo fica branco. A cor dessa cidade sou eu. O editor vai botar a versão original, por favor. Não, editor, por favor, não. Não, editor, mantém. Deixa pros extras, né? Tá maravilhoso. Deixa pros extras. E Eu não acredito.
Eu não acredito que a minha música preferida vai virar um pesadelo. Não! E a Lena acordou já com o seu canto da cidade. Bel, você deu o Walkman pra ele? Não, foi a Lena. Ah, desculpa. Lena, E vendo que a Lena já tá lá, eu chego pra ela, olho pra ela. Não, calma, que tá tudo Ah, é. acontecendo ao mesmo tempo. Então Cláudio, foi mal. Então só vou pra lá. teu despertador de pulso toca. Tudo branco. A cor dessa cidade sou eu. Socorro! Socorro, Daniela Mercury, eu não aguento mais!